Chamo-me Catarina. Tenho 41 anos. Se me perguntassem qual o dia da minha vida que me fez perceber mais claramente a dimensão da crueldade humana, eu responderia sem hesitar. Foi a noite em que entrei pela porta da casa do meu marido com o resultado da biópsia na mão. E foi também a noite em que fui expulsa por aquelas mesmas pessoas por quem dei tudo, como se estivesse a enxotar o azar para fora de casa. Nessa noite não chovia, mas o vento era gelado. O frio infiltrava-se pelo casaco e entranhava-se na pele, mas não era tão gélido como o olhar das pessoas que me esperavam na sala de estar. Tinha acabado de vir do hospital. Na mala trazia os papéis dos exames. Na cabeça, a voz do médico ainda ressoava, cada palavra lenta, clara, impiedosa. Prepare o espírito. Os resultados suspeitam de cancro. São precisos mais alguns passos para definir o plano de tratamento. Fiquei sentada no corredor do hospital durante quase 1 hora até ter forças para me levantar. Durante todo o caminho para casa, as minhas mãos não paravam de tremer. Pensei, de forma ingênua, que, acontecesse o que acontecesse, o meu marido seria o primeiro em quem me apoiaria. 10 anos de casamento. 10 anos como nora. Não esperava muito, apenas estou aqui contigo. Apenas uma frase assim. Mas quando entrei na sala, o que me saltou à vista não foi preocupação, muito menos compaixão. A minha sogra, a dona Lourdes, estava sentada no meio do sofá, com uma cara de poucos amigos. Ao seu lado, o meu marido, o Rui, de cabeça baixa. A minha cunhada, a Marta, estava encostada à parede, de braços cruzados, a olhar para mim com uma mistura de curiosidade e desdém. O ambiente na sala era tão pesado que custava a respirar. Em cima da mesa de centro, o bule de chá ainda fumegava. Mas ninguém me convidou para sentar, nem ninguém me perguntou onde tinha estado até aquela hora. Entrei, com as pernas a pesarem como chumbo. Mal tive tempo de abrir a boca. A dona Lourdes estendeu a mão. A sua voz era cortante. O que é isso que tens na mala? Fiquei paralisada por uns segundos, e depois tirei os papéis, pousando-os na mesa. Eu ainda não sabia por onde começar. Como dizer aquilo de uma forma menos dolorosa, quando ela os arrancou da minha mão? Folheou-os rapidamente, os olhos a passarem pelas páginas, como se estivesse a verificar uma fatura de supermercado, e não o diagnóstico de um ser humano. Nem sequer leu até ao fim. Atirou os papéis para cima da mesa com um estrondo. Depois, levantou o rosto para mim. Os cantos dos lábios a curvarem-se num sorriso que me gelou até os ossos. Esta casa não tem dinheiro para sustentar quem está para morrer. Divórcia-te. Pensei que tinha ouvido mal. Naquele momento ainda acreditei que os meus ouvidos zumbiam por causa da tensão do dia inteiro. Fiquei especada no meio da sala, a olhar fixamente para a minha sogra, sem conseguir acreditar que uma mulher que ia à missa todos os domingos, que falava sempre em moral e bons costumes, pudesse dizer tal coisa à sua própria nora. Virei-me para o Rui. Deixei de olhar para a mãe dele. Olhei para o homem com quem dormira durante 10 anos. O homem por quem eu vendera todas as minhas joias de casamento para o salvar quando os seus negócios correram mal. O homem de quem eu pensava que, no mínimo, ainda restava algum sentimento, alguma consideração. Mas o Rui não olhou para mim. Manteve a cabeça baixa, as mãos entrelaçadas, a testa franzida como se fosse ele a grande vítima de todo aquele sofrimento. A dona Lourdes não me deu tempo para respirar. Tirou de debaixo de uma almofada um papel que já tinha preparado e atirou-o para o meio da mesa. Assina. É o acordo de divórcio. Desaparece desta casa antes que morras aqui. Não quero que o azar da tua doença pegue a esta família. Olhei para o papel pousado na mesa e senti o corpo todo a ficar dormente. Afinal, já tinham tudo preparado. Afinal, na noite em que eu chegava à casa com um diagnóstico de cancro, eles não me esperavam para me consolar, esperavam para me despachar o mais depressa possível. A maior dor não era a doença. A maior dor era perceber que, antes mesmo de eu cair, eles já tinham medo que eu sujasse o chão da casa deles. A Marta, ao lado, ainda acrescentou, com uma voz indiferente: "A mãe tem razão, mana. Doente como estás, só ia ser um fardo para todos." Um fardo? Ouvi aquelas palavras e a minha cabeça começou a zumbir. Nos últimos 10 anos, quem foi que passou as noites em branco a cuidar do meu sogro quando ele teve um AVC ligeiro?
Quem foi que pediu dinheiro emprestado aqui e ali para cobrir os buracos quando os investimentos do Rui falharam? Quem foi que de manhã ia trabalhar? À tarde voltava para cozinhar, tratar da casa, dos recados, dos medicamentos, sem nunca falhar um único dia. E agora que eu estava doente, tudo isso se resumia a uma única palavra: fardo. Olhei para o Rui uma última vez. Desta vez, perguntei diretamente, a minha voz já sem tremer: Não dizes nada? O Rui finalmente levantou a cabeça, mas no seu olhar não havia dor, nem pena, muito menos remorso. Desviou o meu olhar por uma fração de segundo e disse, muito baixo, quase num sussurro, mas cada palavra espetou-se no meu coração com mais dor que uma faca: Assina, Catarina. A mãe tem razão. Nesse preciso momento senti algo dentro de mim a partir-se em 1000 pedaços. Não era amor. Esse já morrera há muito tempo, talvez sem que eu tivesse coragem de o admitir. O que se partiu foi a última ilusão que eu tinha sobre aquilo a que chamava família. A sala ficou num silêncio absoluto. As 3 pessoas olhavam para mim, à espera de me ver chorar, implorar ou ajoelhar-me a suplicar. Talvez pensassem que uma mulher que acabara de descobrir que tinha cancro e era abandonada pelo marido iria desmoronar. Mas eu não chorei. Aproximei-me da mesa, peguei na caneta. A minha mão ainda estava fria, mas já não tremia. Inclinei-me e assinei o meu nome, de forma decidida, a minha caligrafia firme, sem qualquer hesitação. Depois de assinar, pousei a caneta, levantei a cabeça e soltei um riso seco. O meu riso fez a dona Lourdes hesitar por um instante, mas logo a seguir ela sorriu, com um ar de vitória. És uma mulher sensata. Não respondi. Limitei-me a olhar, um por um, para os rostos naquela sala. A sogra cruel, a cunhada insolente e o marido tão cobarde que nem sequer se atrevia a olhar nos olhos da mulher no momento em que ela segurava um diagnóstico de cancro. Nenhum deles sabia que antes de pousar a caneta naquele papel, eu já tinha feito uma coisa. Apenas uma. Muito pequena. Muito silenciosa. Mas, alguns meses mais tarde, seria essa pequena coisa que os levaria a perder tudo. A casa, o dinheiro, a reputação e a fachada de família respeitável que tanto se esforçavam por manter. Naquele momento, ao fechar a minha mala, só pensava numa coisa: querem que eu desapareça desta casa? Muito bem. Mas o preço que vão pagar, nem nos vossos piores pesadelos o conseguem imaginar. Mas para que os senhores e as senhoras percebam por que é que eu consegui assinar aquele acordo de divórcio com tanta calma naquela noite, tenho de voltar atrás no tempo. Tenho de começar pelos primeiros dias, quando o meu casamento ainda tinha uma aparência muito decente, muito estável, muito parecida com um lar que, para quem olhasse de fora, parecia abençoado. Chamo-me Catarina. Antes, eu era diretora financeira numa empresa de construção civil. O meu trabalho era exigente, com muita pressão, mas estável. Estava habituada a números, a folhas de cálculo, a receitas e despesas claras. Talvez por isso, durante muitos anos, pensei ingenuamente que se vivesse a minha vida de forma correta e transparente, sem fazer nada de errado, o coração das pessoas acabaria por ser tão claro como os meus livros de contas. Mas afinal, o ser humano é a coisa mais difícil de calcular no mundo. Parece simples, mas quanto mais se vive, menos se consegue decifrar. Conheci o Rui quando a minha empresa colaborou com a dele num grande projeto. Na altura, ele era gestor comercial, falava de forma mansa, parecia sempre ponderado, uma pessoa de bom senso. Quando o conheci, ele não era o tipo de homem excessivamente galanteador, mas era muito sutil na sua atenção. Eu tossia uma vez, e ele reparava. Eu ficava a trabalhar até mais tarde, e ele mandava uma mensagem a perguntar se eu já tinha jantado. Uma vez, tive febre, e ele apareceu à porta da empresa com uma sopa quente. Essas pequenas coisas, para uma mulher cansada do trabalho como eu, tocavam-me mais fundo do que flores ou presentes caros. Namoramos quase 2 anos, e depois casamos. Na altura, eu acreditava sinceramente que tinha escolhido o homem certo. O Rui não era rico nem excepcionalmente brilhante, mas eu acreditava que ele era uma boa pessoa, sensato e, mais importante, que gostava de mim. Eu pensava que um casamento não precisava de ser faustoso, bastava que os dois estivessem em sintonia, que trabalhassem juntos e se apoiassem. Depois do casamento, fui viver com a família dele. A casa não era grande. Vivíamos apenas eu,
o meu marido, a minha sogra, a dona Lourdes, e a minha cunhada, a Marta. O meu sogro já tinha falecido, por isso, em casa, todas as decisões, grandes ou pequenas, giravam em torno da vontade da dona Lourdes. Na vizinhança, ela era conhecida por ser uma mulher perspicaz, de língua afiada, que gostava de reparar em tudo e tinha um certo complexo de superioridade. As pessoas cumprimentavam-na com um sorriso, mas quem vivia perto dela sabia que tinha um feitio muito difícil, especialmente com as noras. A Marta, a irmã do Rui, era alguns anos mais nova que eu, solteira, sem grande experiência de vida, mas já era cínica e coscovilheira. A boca dela era mais rápida que o cérebro. Muitas vezes, eu estava a fazer alguma coisa, ela passava e deixava cair um comentário que parecia uma brincadeira, mas que atingia em cheio um ponto sensível. Na altura, eu dizia a mim mesma que ela ainda era nova, imatura. Eu era a cunhada mais velha, tinha de ter paciência para manter a paz em casa. Nos primeiros tempos como nora, esforcei-me ao máximo. Trabalhava o dia todo, mas de manhã levantava-me cedo para preparar o pequeno almoço e dar um jeito rápido à casa antes de sair. À noite, por mais cansada que estivesse, ia direta para a cozinha. Ao fim de semana, tratava da roupa, limpava a casa, arrumava todos os cantos. Nunca pensei que as tarefas domésticas fossem algo inferior ou um sacrifício. Acreditava que, como esposa e nora, era meu dever contribuir para o bem-estar do lar. No entanto, aos olhos da dona Lourdes, o que eu fazia nunca era suficiente. Um dia, queixava-se que a sopa estava salgada. No outro, dizia que o arranjo de flores que eu fizera era piroso. Um mês, ofereci-lhe uma caixa de vitaminas. Ela pegou nela, olhou-a de todos os ângulos e disse: "As noras de hoje em dia são muito boas a gastar dinheiro. Pensam que por comprarem um presentinho já são muito dedicadas." Eu ouvi e limitei-me a sorrir, engolindo o meu desapontamento. Pensava que talvez ela fosse apenas uma pessoa difícil e que, com o tempo, se eu continuasse a ser correta, ela acabaria por perceber. Lembro-me de uma altura em que a minha carreira estava a correr particularmente bem. Por ter muitos anos de experiência e ser meticulosa, o meu rendimento era estável e consideravelmente superior ao do Rui. Nunca usei isso para me superiorizar ou para fazer comparações com o meu marido. Pelo contrário, sempre tive o cuidado de não o fazer sentir-se inferior. O meu salário, os meus bônus, eu partilhava-os discretamente nas despesas da família, contribuindo com mais sem nunca o mencionar. Até mesmo a prestação da casa ao banco, onde todos vivíamos, era eu a principal responsável. Quando nos casamos, a casa ainda estava a ser paga. Nos meses em que os negócios do Rui corriam mal, eu, em silêncio, usava o meu dinheiro para cobrir a diferença. Todos os meses, a prestação era paga a tempo. Nunca deixei que o banco nos enviasse um aviso de atraso. Nunca falei sobre isso com a dona Lourdes, nem o mencionei à frente da Marta. Tinha medo que, se o fizesse, ela dissesse que eu me estava a gabar, que por ter algum dinheiro já me sentia superior à família do meu marido. Muitas noites, deitada, dizia a mim mesma que devia continuar a viver assim. Eu não precisava que ninguém me agradecesse, nem que me elogiassem. Bastava que a família compreendesse um pouco o meu esforço. Eu acreditava ingenuamente que, na vida, quem é sincero recebe sinceridade em troca, que quem age com retidão acaba por ser reconhecido. Mal sabia eu que, para algumas pessoas, quanto mais cedemos, mais elas consideram a nossa bondade como uma obrigação. E que há lares em que, quanto mais nos esforçamos para os construir, quando desabam, a primeira coisa que nos esmaga é a confiança que depositamos neles. Nos primeiros anos de casamento, apesar da sogra difícil e da cunhada azeda, eu ainda me consolava a pensar que, desde que o casal estivesse unido, tudo se resolveria. Mas na vida a dois, a coisa mais assustadora não é uma grande discussão, mas sim a sensação de que a pessoa que dorme ao nosso lado está a mudar, pouco a pouco, dia após dia, até que, ao olharmos para trás, percebemos que ele já não é o nosso marido. Por volta do 8º ano do nosso casamento, comecei a notar que o Rui estava diferente. No início, eram coisas pequenas. Chegava mais tarde a casa. Um dia, dizia que tinha um jantar com clientes. No outro, que um parceiro de negócios tinha vindo de longe e que tinham de ir jantar fora. Eu sou contabilista. Estou habituada a horários, a reparar em padrões que se repetem. No início, era 1 ou 2 vezes por semana.
depois passou a ser quase todas as noites. Havia dias em que o jantar estava pronto desde as 6:30 da tarde. E às 8 ele ainda não tinha chegado. Eu mandava uma mensagem a perguntar, e ele respondia de forma seca: "Estou ocupado. Janta com a mãe." Eu ainda tentava pensar o melhor. Os homens, quando saem para trabalhar, têm mais pressão. É normal. Mas o que me começou a deixar desconfiada não foi apenas o chegar tarde, mas o facto de, a partir de certa altura, o telemóvel do Rui parecer estar colado à sua mão. Antigamente, ele deixava o telemóvel na mesa e ia tomar banho, esquecia-se dele. Mas naquela altura, desde que acordava até que se deitava, o telemóvel não se afastava dele 1 milímetro. Ia para o banho, levava-o para a casa de banho. Dormia e punha-o virado para baixo, debaixo da almofada. Um dia, peguei no telemóvel dele para limpar o ecrã. E ele arrancou-mo da mão de imediato, a sorrir com a boca, mas não com os olhos. "Não mexas no meu telemóvel de trabalho, ainda apagas uma mensagem importante." Até o código de acesso ele mudou. Antes, eu sabia qual era, não para o espiar, mas porque, como casal, por vezes precisávamos de aceder ao telemóvel um do outro. Mas, a partir desse dia, ele mudou o código e não me disse nada. Senti um aperto no peito, como uma pedra pequena alojada na garganta, que não conseguia engolir nem cuspir. Até que, um dia, aquilo que eu mais temia apareceu. Ainda que por um breve instante, nesse dia, o Rui estava a vestir-se para sair. O telemóvel dele estava na mesa da cozinha, e o ecrã iluminou-se com uma nova mensagem. Eu não queria olhar, mas o texto era demasiado evidente. Bastou um relance para ver. O remetente estava guardado como Liliana, e a mensagem tinha apenas 3 palavras. "Tenho saudades tuas." Parei de repente. A concha da sopa que tinha na mão pareceu pesar 1 tonelada. O meu coração deu um aperto. Uma dor real e profunda. Não era a dor da surpresa, mas a dor de ver tudo aquilo que eu andava a tentar negar a mim mesma formar uma imagem clara e inegável. Nesse preciso momento, o Rui saiu do quarto. Ao ver-me ao pé da mesa, correu e agarrou no telemóvel com uma rapidez que parecia quase um assalto. Olhei-o nos olhos e perguntei, muito baixinho: "Quem é a Liliana?" Apenas uma pergunta, mas a reação do Rui foi como se eu o tivesse insultado. O seu rosto fechou-se, e o tom de voz tornou-se agressivo. "É só uma colega de trabalho. Não esteja sempre a imaginar coisas." Imaginar coisas? Senti-me humilhada e gelada. Se era apenas uma colega, por que é que ele ficou tão agitado? Por que é que teve de mudar o código do telemóvel? Por que é que me arrancou o aparelho da mão como se estivesse a esconder uma prova de um crime? Mas não discuti mais. Apenas me virei em silêncio, porque percebi que naquele momento de nada adiantaria perguntar. Quem quer esconder, encontra sempre uma forma de mentir. A partir desse dia, o Rui tornou-se ainda mais distante. Já não jantava comigo como antes. Se sentava à mesa, era apenas para comer rapidamente e levantar-se. Eu fazia uma pergunta. Ele respondia com meia palavra. Eu contava-lhe coisas do trabalho, do mercado, da conta da luz. Ele limitava-se a murmurar um hum, como se estivesse a ouvir por obrigação. Havia noites em que estávamos sentados um em frente ao outro, e eu sentia que a distância entre nós era maior do que a que me separava de um desconhecido na rua. A casa era a mesma, a mesa de jantar era a mesma, mas o ambiente familiar tinha arrefecido há muito tempo. A minha sogra também começou a ter comportamentos estranhos. Já não me criticava abertamente como antes. Em vez disso, lançava-me olhares de lado, sorrisos de escárnio e indiretas. Um dia, olhou-me de cima a baixo e disse, como se não fosse para ninguém em particular: "Uma mulher que não sabe segurar um homem, não se pode queixar de ninguém." Ouvi aquilo e senti um arrepio na espinha, mas continuei a aguentar. Eu ainda não tinha provas concretas. Não queria, por causa de algumas suspeitas, virar a minha família do avesso. Até que, numa tarde, voltei mais cedo para casa, porque a empresa teve um corte de energia para manutenção. Ao entrar na cozinha, ouvi a minha sogra e a Marta a conversarem lá dentro. Provavelmente não sabiam que eu tinha chegado, por isso falavam à vontade. A voz da dona Lourdes soou, cheia de satisfação. O meu filho arranjou outra. Esta aqui, mais cedo ou mais tarde, vai ser posta na rua. Fiquei paralisada à porta da cozinha,
a mão que segurava as chaves a tremer descontroladamente. O meu corpo aqueceu e arrefeceu num instante. Afinal, não era só eu que suspeitava. Afinal, a minha sogra sabia, e não era para impedir o filho, nem para ter pena da nora. Era para ficar sentada, à espera do dia em que eu seria expulsa, como se estivesse a assistir a uma peça de teatro. Não entrei. Dei meia volta, em silêncio, fingindo que não tinha ouvido nada. Mas a partir desse momento, o meu coração ficou pesado como uma pedra. Eu sabia que algo estava a apodrecer debaixo dos meus pés, apenas ainda não tinha desabado por completo. A oportunidade para ver tudo com clareza acabou por chegar. Numa noite, o Rui disse que tinha de ir numa viagem de negócios de 3 dias com a empresa. O tom de voz era o de sempre. Indiferente. Fez a mala rapidamente, não se esquecendo de me avisar para não lhe ligar tarde, porque ia com o chefe e era inconveniente. Se fosse antes, talvez eu ainda acreditasse. Mas, depois de tudo o que tinha visto, já não conseguia obrigar-me a ser cega. Na manhã seguinte, com o pretexto de que o meu marido se tinha esquecido de uma informação e me pediu para ligar, telefonei para o hotel onde a empresa dele costumava alojar os funcionários em viagens de negócios. Dei o nome completo do Rui, a data de check-in e ainda mencionei, com cuidado, que a empresa costumava fazer reservas de grupo. Do outro lado da linha, verificaram a informação e responderam-me, muito educadamente: Minha senhora, não temos nenhum hóspede com esse nome na nossa lista. Fiquei em silêncio, a mão a apertar o telefone com tanta força que ficou dormente. Perguntei mais uma vez, e a resposta foi a mesma. Não havia nenhum Rui, não havia nenhuma viagem de negócios. Naquele momento já não conseguia enganar-me mais. O meu marido tinha outra pessoa. A única coisa que eu não sabia era desde quando me traía, e até que ponto a situação tinha chegado. A verdade é que, desde o momento em que liguei para o hotel e não encontrei o nome do Rui na lista, a resposta já estava na minha mente. Mas as pessoas são estranhas. Mesmo sabendo que vai doer, tentam adiar a dor mais um pouco, como se acreditar um dia a mais tornasse a verdade menos dolorosa. Não fiz um escândalo de imediato. Continuei a ir trabalhar, a cozinhar, a limpar a casa como se nada fosse. Mas a partir daquele momento, sentia constantemente um fogo a arder dentro de mim. Um fogo que não explodia nem se apagava. O dia em que vi tudo com os meus próprios olhos acabou por chegar. Nesse dia, o meu trabalho terminou mais cedo do que o previsto porque um cliente adiou uma reunião. O sol ainda não se tinha posto completamente. As ruas estavam salpicadas pela luz do fim de tarde, cheias de carros e pessoas. Eu conduzia devagar por uma rua perto do centro da cidade quando, por acaso, vi o carro do Rui estacionado em frente a um café com uma grande montra de vidro. Reconheci imediatamente aquela matrícula, aquela cor, o pequeno terço que eu própria lhe tinha comprado e que pendia do retrovisor. Não podia haver engano. Naquele momento, ainda tentei dizer a mim mesma que ele devia estar a encontrar-se com um cliente. Mas, por alguma razão, o meu coração começou a bater muito forte, tão forte que as minhas mãos a segurar o volante tremiam. Estacionei o carro do outro lado da rua e fiquei sentada em silêncio por alguns segundos, até ter coragem de levantar a cabeça e olhar através do vidro do café. E então eu vi o Rui. Ele não estava sozinho. Sentada à sua frente estava uma rapariga jovem, de cabelo ondulado, a usar um vestido de cor clara, com os lábios pintados de vermelho. O seu rosto era ainda muito jovem. Mais tarde, vim a saber que se chamava Liliana. Naquele momento, através do vidro, eu só via o Rui a sorrir para ela. Um sorriso que há muito tempo eu não via no rosto do meu marido. Não era o sorriso social que ele usava no dia a dia, nem o sorriso forçado que me dava em casa. Era um sorriso terno, suave, com um toque de carinho e mimo. A certa altura, a Liliana estendeu a mão para lhe ajeitar a manga da camisa. Ele não se desviou, pelo contrário, tocou-lhe na mão de volta. As suas mãos tocaram-se com uma naturalidade, uma familiaridade, sem qualquer sinal de constrangimento de quem se conhece há pouco tempo. Eu, do lado de fora, senti como se alguém me estivesse a apertar o coração, a sufocar-me de tal forma que mal conseguia respirar. Todas as suspeitas, todos os pressentimentos, tudo o que eu tinha tentado reprimir nos últimos meses, estava agora ali, à minha frente, claro como a água, sem qualquer margem para negação. Pensei que ia entrar.
Imaginei que se algum dia os apanhasse em flagrante, ia exigir uma explicação, virar a mesa, fazer com que todo o café soubesse que tipo de pessoas eles eram. Mas não. Naquele momento, não fiz nada. Apenas fiquei a olhar por mais alguns segundos, o suficiente para nunca mais me poder enganar a mim mesma, e depois virei costas e fui-me embora. Os meus passos, naquele momento, eram leves, e ao mesmo tempo pesados. Não chorei na rua. Talvez a dor fosse tão grande que as lágrimas não tiveram tempo de cair. Conduzi para casa como um autômato. Durante todo o caminho, uma única pergunta ecoava na minha cabeça. Há quantos anos vivo com este homem e só hoje percebo quem ele realmente é? Naquela noite, o Rui chegou muito tarde. Quando entrou em casa, eu estava sentada na sala, com as luzes apagadas, exceto por um pequeno candeeiro de luz amarela num canto. Ele pareceu surpreendido por me ver ainda acordada. Mas o que me deu mais nojo foi o cheiro a perfume de mulher que vinha dele. Não era um cheiro forte, mas era inconfundível. Um perfume doce e estranho, que não era o que eu usava. Enquanto descalçava os sapatos, o Rui perguntou, de forma superficial: Ainda não foste dormir? Olhei-o nos olhos, sem rodeios, sem perguntas indiretas, já sem forças para continuar a fazer o papel da esposa paciente. Perguntei-lhe diretamente: Tu tens outra pessoa, não tens? O Rui parou por um instante que eu vi claramente. Depois ficou em silêncio, sem negar de imediato como das outras vezes, nem a zangar-se e a dizer que eu estava a imaginar coisas. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, o suficiente para eu perceber que ele sabia que eu já sabia de tudo. Depois, levantou a cabeça. E a sua voz era fria e cruel. Sim, e então? Eu tinha me preparado para vários tipos de reação. Negação, raiva, evasivas, desculpas, mas não esperava que ele admitisse de forma tão leviana. Apenas 3 palavras. Sim, e então? Como se 10 anos de casamento não valessem um encolher de ombros. Como se a pessoa à sua frente não fosse a sua mulher, mas apenas alguém inconveniente e intrometido. Fiquei paralisada no meio da sala. Tudo à minha volta parecia recuar. Os meus ouvidos zumbiam. Não me lembro do que lhe perguntei a seguir, apenas me lembro de o Rui me olhar com um ar de enfado e acrescentar: Estou cansado. Não faças um escândalo. Fazer um escândalo? Rime, mas sem som. Quem me traiu foi ele. Quem me enganou foi ele. E no fim de contas, quem é repreendida por fazer um escândalo sou eu. Mas o que me doeu mais do que a sua confissão foi a reação da minha sogra. Talvez por ouvir a conversa tensa, a dona Lourdes saiu do seu quarto. A Marta veio logo atrás, curiosa. Eu já não queria manter as aparências para ninguém. Por isso disse-lhe diretamente, à frente dos dois: Acabei de perguntar ao Rui. Ele admitiu que tem outra pessoa. Lembro-me perfeitamente de que naquele momento eu ainda tinha uma réstia de esperança, por mais pequena que fosse, de que, no mínimo, a minha sogra considerasse aquilo errado, de que, no mínimo, ela se sentisse envergonhada pelo filho. Mas não. A dona Lourdes apenas esboçou um sorriso de escárnio, o tipo de sorriso de quem ouve uma história que não lhe diz respeito, e disse, com indiferença: Os homens são todos assim. Se não conseguiste segurar o teu marido, a culpa é tua. Virei-me para ela e senti o meu corpo gelar. Mal tive tempo de responder. A Marta intrometeu-se, a voz azeda como vinagre. Tu já estás a ficar velha, mana. É normal que o meu irmão arranje outra. A diferença entre as mulheres está em saber ou não segurar um marido. Aquelas 2 frases foram como 2 bofetadas na minha cara. Não. Doeram mais do que bofetadas. Porque as bofetadas doem na pele. Aquelas palavras rasgaram o orgulho de uma mulher que se tinha esforçado por viver com decência, que tinha aguentado humilhações, que tinha carregado esta família às costas durante tantos anos. Só naquele momento é que eu compreendi verdadeiramente uma coisa. Não era só o Rui que me tinha traído. Toda esta família. Há muito tempo estava do lado dele. Eles sabiam, aceitavam, e até consideravam aquilo normal. A culpa era minha. Era o pretexto para me rebaixarem ainda mais. Eu estava no meio da minha própria sala, mas sentia-me como uma estranha. Mas por mais que doesse, naquela noite eu ainda não decidi divorciar-me. Não porque ainda amasse o Rui, mas porque havia algo que me preocupava muito mais. Algo mais grave do que a sua traição. E foi precisamente isso que, pouco tempo depois,
levou tudo a um ponto sem retorno. Depois da noite em que confrontei o Rui com a sua traição, já não tive forças para discutir mais. A rotina em casa continuou como se nada fosse, mas o meu coração pesava como uma pedra. Não tinha apetite, não dormia bem, acordava de manhã a sentir-me completamente exausta, como se tivesse passado a noite em branco. No início pensei que era por causa do choque, que estava cansada. Mas o cansaço não passava. Acompanhava-me todos os dias, de forma persistente e silenciosa. Havia manhãs em que mal me levantava da cama, sentia-me tonta. Dava alguns passos e o coração acelerava. As pernas tremiam. Um dia, estava a trabalhar no escritório e de repente senti uma dor de cabeça lancinante. A minha visão escureceu e os meus colegas tiveram de me ajudar a ir para a sala de descanso. Todos me aconselharam a ir ao médico, mas eu adiava sempre. Pensava que era esgotamento, por causa do estresse dos últimos meses. Até que um dia, estava a lavar a louça na cozinha e senti uma cólica muito estranha na barriga. Não era uma dor de estômago normal, era uma dor surda, mas profunda e muito desconfortável. Tive de me agarrar ao lava-louça para não cair. Suores frios escorriam-me pela nuca. Naquele momento, pela primeira vez, senti um medo real. Na manhã seguinte, pedi para faltar ao trabalho para ir a uma consulta. Não disse nada ao Rui, nem à minha sogra. Apanhei um táxi para o hospital, levando comigo uma pasta com os resultados de alguns exames antigos que a empresa me tinha feito. A manhã inteira foi uma sucessão de esperas, análises, ecografias, colheitas de sangue. Sentei-me no corredor branco, a ver as pessoas a entrar e a sair, sentindo um vazio por dentro. Talvez, quando não sabemos o que nos espera, o medo seja vago. Mas, quanto mais esperamos, mais assustador esse medo se torna. À tarde, o médico chamou-me ao seu consultório. Era um homem de meia idade, com uma voz calma e um olhar muito cauteloso. Só de o ver pousar o meu processo na mesa, senti o meu coração gelar. Pediu-me para me sentar e, depois de alguns segundos de silêncio, disse, muito devagar: prepare o espírito. Os resultados atuais indicam que tem um cancro em fase inicial. Precisamos de fazer mais alguns exames para definir o tratamento específico, mas é muito provável que o diagnóstico esteja correto. Não me lembro de quanto tempo fiquei ali sentada. Lembro-me apenas de que, naquele momento, tudo à minha volta pareceu afastar-se. O som da ventoinha de teto, o ruído dos papéis, os passos no corredor, tudo parecia submerso numa camada espessa de água. Eu via os lábios do médico a moverem-se, mas não conseguia ouvir mais nenhuma palavra. Cancro. Aquela palavra girava na minha cabeça como um martelo a bater incessantemente nas minhas têmporas. Nunca pensei que um dia ouviria essa palavra. Eu continuava a trabalhar, a cozinhar, a limpar, a aguentar em silêncio todos os problemas daquela casa. Pensei que a vida podia ser cruel comigo na traição do meu marido, na maldade da minha sogra, na falta de dinheiro, mas nunca pensei que o meu próprio corpo me trairia naquele preciso momento. Ao sair do consultório, as minhas pernas fraquejaram. Tive de me sentar num banco de pedra no pátio do hospital durante muito tempo. As pessoas passavam à minha frente. Uma ambulância soava ao longe. A luz do sol da tarde atravessava as árvores. Tudo continuava normal, exceto a minha vida, que acabara de cair num abismo sem fundo. Fiquei ali sentada, a abraçar a pasta dos exames com força, a mente em branco, sem conseguir chorar, sem saber a quem ligar primeiro. E no fim, pensei no Rui. Afinal, ele ainda era meu marido. 10 anos de casamento. Por mais que ele me tivesse traído, por mais cruel que tivesse sido, no fundo, eu ainda alimentava uma pequena esperança de que, ao ouvir a notícia, ele se comovesse, de que, naquele momento, o lado humano dele ainda existisse. Eu não esperava que ele me abraçasse e chorasse. Esperava apenas que, ao entregar-lhe os resultados, ele me perguntasse: o que é que o médico disse? Só uma pergunta assim. Cheguei a casa ao anoitecer. O Rui estava sentado na sala, os olhos fixos no telemóvel. Quando me viu chegar, apenas levantou a cabeça por um segundo e voltou a baixá-la. Aquela indiferença feriu-me, mas tentei manter a calma. Pousei a mala, tirei os exames e coloquei-os na mesa. A minha voz estava seca. Hoje fui ao médico. O Rui não respondeu de imediato. Olhou para os papéis e depois para mim,
com um ar de aborrecimento, como se eu estivesse a incomodar num momento inoportuno. Engoli em seco e continuei. O médico disse que eu tenho cancro em fase inicial. As palavras saíram-me da boca como se pertencessem a outra pessoa. Olhei para o Rui, à espera de uma reação, de uma sobrancelha franzida, de uma pergunta, de um pouco de perturbação que fosse, mas não. O Rui ficou em silêncio, o rosto fechado, sem pena, sem pânico, apenas um desconforto evidente, como se tivesse acabado de ouvir mais um problema a cair-lhe em cima. Ele pegou nos papéis, olhou-os por alto e voltou a pousá-los na mesa. Não me perguntou desde quando sentia dores, não perguntou o que o médico disse, não perguntou se tinha cura. Ficou apenas em silêncio. Mas aquele silêncio era mais frio do que qualquer insulto. Foi como uma porta a bater-se na minha cara, sem deixar qualquer fresta. Naquela noite, não sei como, a minha sogra também soube da notícia. Saiu do seu quarto, a voz estridente. Ouvi dizer que tens cancro, é? Mal tive tempo de responder, ela gritou, batendo com a mão na mesa. Cancro? Esta casa não tem dinheiro para essa doença. Fiquei petrificada. O Rui continuava com a mesma expressão fria. A dona Lourdes, por sua vez, falava cada vez mais alto, como se tivesse encontrado o pretexto perfeito para se livrar de um fardo. Divórcia-te já. Não deixes que o meu filho carregue o fardo da tua doença. A minha casa não acolhe gente doente e azarada. Virei-me para o Rui. Ele estava ao lado da mãe. Bastava uma palavra dele, por mais pequena que fosse, e tudo seria diferente. Mas ele não disse nada. Ficou em silêncio, a deixar que a mãe humilhasse a sua mulher à sua frente, a deixar-me ali, com os resultados dos exames na mão, como se fossem uma sentença. O silêncio dele, naquele momento, foi a mais clara das concordâncias. Olhei para aquelas duas pessoas. Um era meu marido, a outra minha sogra, e pela primeira vez senti que estava completamente lúcida. Durante 10 anos, eu tinha vivido com pessoas mais frias do que estranhos na rua. Um estranho, ao ver alguém doente, ainda pergunta como está. Eles. A primeira coisa em que pensaram foi em como me expulsar de casa o mais depressa possível. O mais estranho é que, naquele momento, eu não chorei. Talvez porque a dor já tivesse ultrapassado as lágrimas. Apenas me inclinei em silêncio para apanhar os meus exames, arrumando-os cuidadosamente. Na minha cabeça já não havia pânico, mas sim um pensamento muito claro. Eu não podia ficar ali nem mais um minuto. Tinha de ir embora. Mas, antes de decidir o que fazer a seguir, só pensei numa pessoa. A minha mãe. Não fui para a casa da minha mãe nessa mesma tarde. Fiquei sentada num canto do corredor do hospital durante muito tempo, como se tivesse perdido a alma. Só quando a noite caiu é que as palavras frias da minha sogra, o silêncio cruel do Rui e a imagem do acordo de divórcio na mesa ecoaram na minha mente. E percebi que não tinha outra escolha. Naquela noite voltei à casa do meu marido uma última vez. Não para implorar, nem para suplicar. Fui apenas para assinar. Depois de assinar, arrumei algumas roupas em silêncio. Guardei os exames e o acordo de divórcio na mala e saí. Ninguém me impediu. Ninguém me perguntou para onde ia. À meio da noite. A dona Lourdes continuou sentada no sofá, com o rosto impenetrável. A Marta, encostada à porta do quarto, observava-me com um sorriso de satisfação. E o Rui apenas virou o rosto para o outro lado. Saí daquela casa sem chorar. Não por ser forte, mas porque naquele momento a dor era tão grande que as lágrimas já não tinham qualquer significado. O caminho para a casa da minha mãe naquela noite estava deserto. O vento batia-me no rosto, gelado. Sentada no táxi, abracei a mala com força, como se estivesse a abraçar os últimos destroços da minha vida. Dentro dela, havia apenas algumas roupas, os exames médicos e o acordo de divórcio recém-assinado, com a tinta ainda fresca. Eram tão poucas coisas, mas pareciam pesar uma vida inteira. A casa da minha mãe ficava numa pequena travessa, muito calma. Quando bati à porta, a minha mãe, a dona Amélia, abriu quase de imediato, como se ainda não estivesse a dormir, ou talvez o seu instinto de mãe a tivesse deixado inquieta durante toda a noite. Ao ver o meu rosto, o meu aspecto desleixado, a minha palidez, a mão a segurar os papéis amachucados, ela não me fez perguntas apressadas, nem entrou em pânico como eu imaginava. Apenas ficou em silêncio por um segundo, puxou-me para dentro, fechou a porta e disse, muito baixinho: Senta-te, filha. Bebe um copo de água.
Enquanto houver fôlego, há solução. Aquelas palavras fizeram-me sentir um nó na garganta. Desde o momento em que recebi o diagnóstico de cancro até ser expulsa de casa, aquela foi a primeira frase que me fez sentir que ainda era uma pessoa, que ainda tinha um lugar para me sentar como alguém que sofre. Peguei no copo de água, mas as minhas mãos tremiam tanto que a água se entornou. A minha mãe sentou-se à minha frente, sem me apressar, sem me interromper. Apenas me olhava, com um misto de compaixão e firmeza. E então, eu contei tudo. Contei sobre a outra mulher do Rui, sobre o dia em que o vi com a Liliana no café, sobre a minha sogra saber de tudo e achar normal. E por fim, sobre o dia de hoje, o dia em que cheguei a casa com o diagnóstico de cancro e fui posta na rua como um objeto estragado. À medida que falava, a minha voz quebrava. Houve momentos em que pensei que ia desabar a chorar, mas as lágrimas ficavam presas na garganta. Só quando terminei é que ela pousou a chávena na mesa com força, o rosto endurecido. Pensei que ela me ia abraçar e chorar, que ia amaldiçoar o Rui e a sua família, chamando-lhes de monstros sem coração. Mas não, ela fez-me apenas uma pergunta, muito lenta, mas muito incisiva. E o processo do crédito da casa, os extratos de pagamento, os documentos do banco, quem os tem agora? Levantei a cabeça de repente, a olhar para minha mãe. Aquela pergunta foi como um balde de água fria. Porque, na verdade, nos últimos 2 anos, toda a gestão do empréstimo da casa tinha estado nas minhas mãos. O Rui era cotitular. Mas desde que os problemas começaram, quem fazia os cálculos, quem arranjava o dinheiro, quem acompanhava os juros todos os meses, quem falava com o banco, quem pedia para renegociar os prazos, quem juntava as pontas para tapar os buracos, era sempre eu. 2 anos antes, o Rui, influenciado por uns amigos, meteu-se na bolsa. No início, ganhou algum dinheiro e pensou que tinha o dom para enriquecer. Começou a pedir mais emprestado, a investir mais. E quando o mercado virou, ele perdeu tudo de uma vez. Desde as poupanças até o dinheiro que pediu emprestado, tudo ficou enterrado ali. Lembro-me perfeitamente da noite em que ele se sentou no chão, pálido, a dizer que, se não arranjasse dinheiro para cobrir as perdas de imediato, estava acabado. A dona Lourdes, nesse dia, chorou, bateu no peito, e depois virou-se para mim, a pressionar-me. Salva o teu marido, filha. Se os casais não se ajudam nestes momentos, quando é que se ajudam? E então, eu, de coração apertado, concordei em hipotecar a casa para cobrir o prejuízo. Usei as minhas poupanças, os meus bônus e até as minhas joias de casamento, que vendi em segredo. Passei inúmeras noites em branco a calcular os pagamentos, a negociar, a lutar para que a nossa casa não fosse penhorada. A família do meu marido agradeceu-me da boca para fora, mas no fundo, consideravam aquilo como a minha obrigação. Ao ouvir-me contar isto, a minha mãe disse, com a voz embargada de raiva, cada palavra a ranger-lhe nos dentes: então está tudo explicado. Eles não te expulsaram por já não gostarem de ti. Eles pensaram que, ao livrarem-se de ti, ainda conseguiam manter a cabeça que sabe fazer contas e a mão que sabe arranjar dinheiro. Fiquei em silêncio, a sentir um amargo na boca. Quanto mais pensava, mais percebia que a minha mãe tinha razão. Aos olhos deles, eu era provavelmente algo detestável e útil ao mesmo tempo. Enquanto estava saudável, usavam-me para carregar os fardos deles. Quando adoeci, quiseram livrar-se de mim como se de um peso se tratasse. Mas no fundo, eles ainda pensavam que eu, por vergonha, por fraqueza, por um resto de consideração, continuaria a ajudá-los em segredo, como sempre fiz. A minha mãe olhou para mim durante muito tempo, e depois disse, com a voz mais grave: não faças barulho. Não reveles já o teu jogo. Neste momento, o melhor é deixá-los pensar que estás fraca, que desististe, que não tens mais para onde ir. Quando eles baixarem a guarda, serão eles próprios a cavar o seu próprio buraco. Eu ouvi em silêncio cada palavra. Ela continuou: sê discreta, mas firme. A primeira coisa a fazer é fazer cópias de tudo. O contrato do empréstimo, os comprovativos de pagamento, as mensagens em que ele te implorou por dinheiro, as vezes em que a tua sogra te obrigou a pagar os juros. Guarda tudo. Não discutas, não chores. Limita-te a retirar o teu apoio no momento certo.
Pessoas como eles, sentia ampará-los, destroem-se sozinhas. Naquela noite, pela primeira vez desde que saí da casa do meu marido, deixei de me sentir apenas como uma mulher traída, abandonada e encurralada pela doença. Comecei a ver com clareza uma coisa: o jogo ainda não tinha acabado, estava apenas a começar a virar. Na manhã seguinte, acordei muito cedo em casa da minha mãe. Na verdade, a noite inteira mal preguei olho. Fiquei deitada na minha antiga cama de solteira, de olhos abertos a olhar para o teto, a ouvir o tic-tac do relógio e o som suave da minha mãe a virar-se na cama, no quarto ao lado. O meu corpo estava exausto, a cabeça pesada, mas a minha mente estava estranhamente lúcida. Talvez, quando uma pessoa é empurrada para o fundo do poço, já não tenha o direito de ser fraca. Peguei no telemóvel e olhei para o nome do Rui no ecrã durante muito tempo. Senti um arrepio na mão. E depois, mandei-lhe apenas uma mensagem. A mais curta possível. Já assinei. Fica descansado. Não volto a incomodar a tua família. Fiz questão de escrever num tom cansado, derrotado. Queria que ele acreditasse que eu tinha desmoronado, que tinha aceitado o meu destino, que já não tinha forças para discutir, para reclamar, para me agarrar a mais nada. E de facto, menos de um minuto depois, o Rui respondeu. Descansa. Se precisares de dinheiro para as despesas do hospital, eu vejo o que posso fazer. Olhei para aquela mensagem e ri-me. Um riso sem som. O homem que, na noite anterior, ficara em silêncio enquanto a mãe expulsava a mulher doente, agora fazia o papel de pessoa decente, de marido com um pingo de consideração. Aquele tipo de preocupação dava-me mais nojo do que as suas palavras frias. Mas não disse nada. Respondi apenas com uma palavra. Ok. Uma palavra. O suficiente para ele pensar que eu tinha cedido, o suficiente para toda a sua família acreditar que eu já não era uma ameaça. O que eu precisava naquele momento não era de ganhar uma discussão por mensagens, mas sim da presunção deles. Enquanto isso, comecei a fazer exatamente o que a minha mãe me tinha aconselhado. Através de um conhecido que trabalhava num banco, soube que o crédito à habitação do nosso casal estava a poucas semanas de ter de ser renegociado. Se não houvesse uma injeção de capital, o processo passaria para uma categoria de risco superior. Nesse caso, a situação já não seria uma questão de pedir mais uns dias para pagar. Uma vez reclassificado, o banco agiria de forma rápida, fria e estritamente processual. Eu sabia disso melhor do que ninguém. Porque nos últimos 2 anos, sempre que o prazo se aproximava, quem ia falar com eles, quem apresentava planos de pagamento, quem reunia os extratos, quem corria para obter documentos, quem ligava para um lado e para o outro a pedir adiantamentos e passava horas a explicar ao banco por que precisávamos de mais tempo, era sempre eu. O Rui limitava-se a assinar e a prometer. Prometia, e depois deixava-me a resolver tudo, como uma máquina. Desta vez retirei o meu apoio por completo. Não liguei aos antigos clientes que gostavam de mim e que, por vezes, me adiantavam alguns pagamentos para eu poder cobrir os juros. Deixei de mandar mensagens aos conhecidos que me ajudavam a arranjar pequenos empréstimos a curto prazo. E também não enviei mais nenhum plano de pagamentos. E, o mais importante, não disse uma única palavra à família do meu marido sobre o prazo de renegociação que se aproximava a passos largos. Tudo o que fiz foi em silêncio. Eu não os estava a sabotar, nem a armar-lhes uma cilada. Estava apenas a deixar de ser o pilar que os sustentava. Do outro lado, a família do meu marido pensava que se tinha livrado de um grande fardo. Uma vizinha da minha antiga casa ligou-me a contar, com um tom de desdém, que nos últimos dias, a dona Lourdes andava a gabar-se à vizinhança de que finalmente tinha conseguido expulsar a mulher doente, e que agora a família estava mais aliviada. Ao ouvir a palavra aliviada, já não senti dor, mas sim vontade de rir. Ela mal sabia que o verdadeiro fardo não era eu. O verdadeiro fardo estava guardado numa pasta de processos, na caixa de correio do banco, em cada um dos compromissos que eu própria tinha passado noites em branco a redigir. A pessoa que ela considerava o azar da família era, na verdade, a última pessoa que impedia aquela casa de ruir. O Rui, por sua vez, mostrava cada vez mais a sua verdadeira face. Não sei se por pensar que eu tinha desistido, ou se por estar imerso na sua nova sensação de liberdade, começou a levar a Liliana a jantares, a fazer compras e a deixá-la publicar fotos dele, de costas, nas redes sociais,
Uma delas tinha até uma legenda que era ao mesmo tempo lamechas e pretensiosa. Quando encontramos a pessoa certa, a vida acalma. Olhei para aquilo e já não senti ciúmes. Senti apenas pena da sua estupidez. Um homem à beira do abismo, com os pés assentes em dívidas, com o banco à perna, com uma mãe em casa que não fazia a mínima ideia da realidade, e ainda assim a fazer o papel de amante apaixonado. Talvez pessoas como ele, mesmo quando o chão se abrisse sob os seus pés, ainda pensassem que estavam em terra firme. A minha mãe, ao ver a minha calma, apenas acenou com a cabeça e disse, em voz baixa: "É isso mesmo. Neste momento, não podes dar parte de fraca. Uma mulher inteligente deixa-o pensar que perdeu. E depois fica a vê-lo tropeçar sozinho." Ouvia e guardei bem as suas palavras. Alguns dias depois, o Rui ligou-me de repente. A sua voz estava mais suave do que o habitual, aquele tipo de suavidade que denuncia imediatamente que a pessoa precisa de alguma coisa. "Olha, aqueles papéis do banco que tu guardavas, podes nos enviar?" "Não os encontro." Segurei o telefone, e ao ouvir a sua voz, soube logo que o peixe estava a morder o isco. Certamente ele tinha começado a procurar os documentos, a mexer em coisas que nunca antes precisara de tocar, e a perceber que o vazio que eu tinha deixado não era tão pequeno como ele pensava. Fiz uma pausa de propósito por alguns segundos e depois respondi, com uma voz muito suave: "Estou a fazer novos exames, estou muito cansada. Se os documentos são teus, procura-os tu." Do outro lado da linha, houve um momento de silêncio, e depois o Rui começou a irritar-se. O tom doce de há pouco desapareceu. "Não me compliques a vida agora." Sorri com amargura. Só agora é que ele sabia o que era ter a vida complicada. Endireitei-me e disse, muito devagar, cada palavra a sair com precisão: "Quando eu estava com os resultados do cancro na mão, tu também não me facilitaste a vida." Dito isto, desliguei o telefone. Eu sabia que aquele golpe ainda não era suficiente para os fazer entrar em pânico de imediato. Mas também sabia, com toda a certeza, que a partir daquele momento, a família do meu marido começava a sentir que algo não estava bem. E, quando as pessoas se sentem inseguras, o mais pequeno ruído é suficiente para as sobressaltar. Pensei que, depois daquele telefonema, o Rui ainda tentaria manter as aparências por mais alguns dias. Mas afinal, quando uma pessoa está encurralada, o orgulho é muito frágil. Apenas 3 dias depois, a família do meu marido apareceu em casa da minha mãe. Era quase meio-dia. Eu estava na cozinha a ajudar a minha mãe a arranjar legumes quando ouvi o som de chinelos a arrastarem-se no pátio, seguido da voz estridente da dona Lourdes, que vinha desde o portão, tão alta que, de certeza, os vizinhos ouviram. "A sua filha é uma malvada! Está quase a divorciar-se, e ainda esconde os papéis para prejudicar o meu filho." Mal tive tempo de me levantar. A minha mãe já estava à porta. Ela não parecia nem um pouco assustada, muito menos aflita com o que os outros pudessem pensar. Foi até a soleira da porta e parou, a bloquear a entrada. Não os convidou para entrar. Não lhes ofereceu uma cadeira. Apenas olhou para as 3 pessoas à sua frente com um olhar gelado. A dona Lourdes, nesse dia, usava um vestido de flores vermelhas garridas e estava muito maquilhada. Provavelmente, vinha preparada para fazer um escândalo. Ao seu lado, o Rui com uma expressão contrariada, mas a tentar manter um ar conciliador. E a Marta, de mãos na anca, os olhos a percorrerem a vizinhança, como se quisesse ter a certeza de que todos sabiam que a sua família estava ali para arranjar problemas. A minha mãe foi a primeira a falar. A sua voz não era alta, mas era dura como aço. "A minha casa não acolhe gente que ontem expulsou a minha filha com medo que ela morresse e sujasse a casa, e hoje vem aqui de mão estendida." Aquela frase fez a dona Lourdes empalidecer, mas pessoas como ela, quanto mais envergonhadas se sentem, mais levantam a voz. Levantou o queixo e disse, quase a gritar: "A forma como eu educo a minha nora é um assunto meu. A senhora não tem o direito de se meter." A minha mãe ouviu e sorriu, com desdém. O sorriso de quem conhece bem a pessoa que tem à frente. A partir do momento em que lhe atirou com o acordo de divórcio à cara, ela deixou de ser sua nora. Com que direito é que vem agora aqui gritar? Eu, sentada na cozinha, ouvia tudo e sentia um alívio a percorrer-me o corpo. Afinal, a sensação de ter alguém a defender-nos, a verbalizar a nossa humilhação, era ao mesmo tempo dolorosa e reconfortante. Mas ainda não saí.
Queria ver até que ponto a família do meu marido era capaz de ir. E como esperado, ao ver que com a minha mãe não ia a lado nenhum, o Rui mudou de tom. Deu um passo em frente e olhou para dentro de casa, a chamar. Catarina. Preciso daquele processo antigo do empréstimo e dos contactos do banco. Dá-mos, por favor. Assuntos são assuntos. Limpei as mãos ao avental e saí devagar. Não me pus ao lado da minha mãe, nem me escondi atrás dela. Fui para o meio do alpendre e olhei diretamente para o homem com quem dormira durante 10 anos e perguntei, muito devagar: quando ouviste a tua mãe a dizer-me para desaparecer, pensaste que um dia terias de vir aqui, de cabeça baixa, pedir um favor à mesma pessoa que acabaste de expulsar? O Rui hesitou. Mal teve tempo de responder. A Marta intrometeu-se, com a sua habitual arrogância. Não sejas dramática. São só uns papéis. Virei-me bruscamente para ela e cortei-a de imediato. Uns papéis? Sabes que, por causa de uma palavra errada, de um dia de atraso, esta casa pode ser penhorada? Assim que disse isto, os três ficaram em silêncio. Olhei com atenção e vi um brilho de pânico nos olhos do Rui. Apenas um brilho, mas o suficiente para eu saber que não me tinha enganado. Ele ainda não tinha tido a coragem de contar à mãe e à irmã a verdadeira situação da dívida. Ainda estava a tentar manter a fachada de que tudo estava sob controle para enganar a sua própria família. A dona Lourdes, que há pouco gritava, começou a mudar de tom. Olhou para mim, desconfiada. O que é que queres dizer com isso? Olhei-a nos olhos e disse, cada palavra a sair lentamente. Quero dizer que a casa onde vocês vivem não está tão segura como pensam. O Rui gritou de imediato. Claramente para me calar. Cala-te! Virei-me para ele e sorri, um sorriso frio. O quê? Tens medo que a tua mãe saiba que nos últimos 2 anos, não só hipotecaste a casa, como ainda pediste mais dinheiro emprestado para tentar recuperar o que perdeste na bolsa? Aquela frase foi como um trovão no meio do pátio. A dona Lourdes virou-se bruscamente para o filho. Pálida. O que é que ela está a dizer? Rui, diz-me. O Rui gaguejou, os lábios a moverem-se sem emitir som, o suor a escorrer-lhe pelas têmporas. E a Marta olhava para o irmão e para a mãe, de olhos arregalados, como se, pela primeira vez, percebesse que debaixo dos seus pés não havia cimento, mas sim um abismo. Àquele ponto, já não queria poupar ninguém. Olhei para os três e disse, a cuspir cada palavra. Nos últimos 2 anos, se não fosse eu a correr para pagar os juros, a arranjar dinheiro, a implorar a toda a gente para renegociar a dívida, essa casa já estaria à venda há muito tempo. A dona Lourdes, ao ouvir isto, pareceu enlouquecer. Virou-se para o Rui e começou a bater-lhe nos ombros. Diz-me, é verdade o que ela está a dizer? O que é que me andaste a esconder? Estás mudo? A Marta agarrou no braço do irmão desesperada. Mano, diz alguma coisa. Como assim a nossa casa está hipotecada? Por que é que eu não sabia de nada? O Rui, encurralado, só conseguiu gritar. Vamos para casa e falamos. Mas já era tarde demais. O segredo que ele tentara esconder durante tanto tempo tinha sido revelado no pátio da casa da minha mãe. Vi a dona Lourdes passar da arrogância ao pânico, e no meu coração não senti uma alegria perversa, apenas uma certeza. Pela primeira vez, ela estava verdadeiramente assustada. Não por eu lhe ter respondido, mas porque a fachada de segurança da sua família estava a estilhaçar-se. A minha mãe, que até então ficara em silêncio, rematou. A minha casa não guarda os vossos papéis. Mas a minha filha também não tem a obrigação de voltar a meter-se no buraco que vocês próprios cavaram. Olhei para as 3 pessoas à minha frente e disse uma última frase, muito lenta, muito clara. Eu não tenho os vossos papéis. Apenas deixei de vos salvar. O pátio ficou num silêncio absoluto. A dona Lourdes ofegava, a Marta tinha os olhos vermelhos. O Rui estava com o rosto cinzento, como se lhe tivessem arrancado a pele. Os 3 ficaram ali, paralisados por alguns segundos, e depois deram meia volta e foram-se embora, cabisbaixos, sem a arrogância com que tinham chegado. Olhei para as suas figuras desorientadas e soube que tinha atingido o seu ponto mais fraco. Mas também sabia, com toda a certeza, que aquilo era apenas o início. Depois do dia em que fomos confrontados à porta de casa pela minha mãe e por mim, a família do meu marido ficou em silêncio por alguns dias. Ninguém mais me ligou a fazer escândalos,
Nem recebi mais mensagens do Rui, com aquele tom misto de súplica e ameaça. Mas eu sabia muito bem que aquele silêncio não era de paz. Era o silêncio de uma casa com fissuras, que os seus habitantes ainda tentavam tapar com as mãos. Quem me contou o que se passava do outro lado não foi um estranho, mas sim a dona Helena, a vizinha do lado da casa do meu marido. Ela sempre gostou de mim, porque muitas vezes me via a sair de manhã para o trabalho e a voltar à noite para continuar a lida da casa, enquanto os outros se limitavam a esperar pela comida na mesa. Nesse dia, ela ligou-me, a voz a transbordar de compaixão e ao mesmo tempo de satisfação. Menina, ontem à noite a casa do lado parecia um mercado. A sua sogra gritou com o Rui até ficar rouca, até lhe atirou com um copo de água. A Marta chorava desalmadamente com medo de perder a casa. Eu ouvia em silêncio, o coração gelado, sem sentir alegria nem pena, apenas a confirmação do que eu já esperava. O segredo revelado no pátio da casa da minha mãe fora como uma faísca numa pilha de feno seco. Bastou isso para incendiar tudo. A dona Helena continuou a contar que a dona Lourdes não parava de gritar com o filho, perguntando-lhe incessantemente como é que uma casa tão estável tinha chegado àquele ponto e até quando é que ele a ia continuar a enganar. O Rui, por sua vez, repetia as mesmas frases gastas. É só uma dívida a curto prazo, mãe. Estou quase a resolver tudo. Só preciso de mais um tempo. Mas quem ouvia, percebia que aquela não era a voz de alguém que tinha a situação sob controle. Era a voz de alguém que se estava a enganar a si próprio. Nos últimos 2 anos, sempre que um prazo se aproximava, quem se sentava a calcular os juros, a planear as renegociações, a ligar para o banco, era eu. O Rui, para além de promessas vãs, não sabia fazer mais nada do que dizer deixa que eu trato. E quando chegou à altura de tratar mesmo, ficou evidente que ele não passava de uma casca vazia. Enquanto em casa a mãe chorava e a irmã fazia um escândalo, lá fora, a Liliana começou a pressioná-lo ainda mais. Eu não sabia ao certo o que se passava entre eles, mas bastava ver as indiretas que ela publicava nas redes sociais e ouvir o que os conhecidos me contavam para adivinhar. A Liliana ainda pensava que o Rui era um homem com casa, com dinheiro, que só estava à espera de se divorciar para a levar para o meu lugar. Mal sabia ela que a casa que ela cobiçava já estava hipotecada e que bastava um atraso no pagamento para o banco a reclamar. Ela começou a exigir coisas. Um dia, perguntava quando é que ele ia oficializar a relação. No outro, amuava porque o Rui não lhe alugava um apartamento decente para não terem de se encontrar às escondidas. Chegou mesmo a falar em casamento, a dizer que já tinha esperado tempo suficiente e que não queria continuar a ser uma sombra. Para um homem como o Rui, aquelas palavras eram ao mesmo tempo doces e venenosas. Doces, porque afagavam o seu ego. Venenosas, porque ele não tinha como satisfazer aqueles desejos, com os bolsos cheios de buracos. E assim, o Rui ficou encurralado entre 3 frentes. De um lado, o banco. Do outro, a mãe em casa, a chorar e a fazer um escândalo a cada nova descoberta. E, do outro ainda, a amante a pressioná-lo para casar, para arranjar casa, para oficializar a relação. Um homem como ele, habituado a ter-me a ampará-lo a cada passo, ao perder esse pilar, entrou em pânico. E, quando uma pessoa entra em pânico, começa a cometer um erro atrás do outro. Primeiro, o Rui pediu um empréstimo a agiotas, com juros altíssimos, para tentar pagar uma parte dos juros do banco e ganhar mais umas semanas. Soube disto não porque ele me contou, mas porque um antigo contacto a quem eu tinha recusado pedir ajuda, me ligou a perguntar, de forma discreta: "O seu marido está mesmo aflito, não está? Até já veio ter conosco." Ao ouvir aquilo, apenas sorri com amargura. Um homem a afogar-se que ainda se agarra a uma pedra não tem salvação. Depois, o Rui voltou a mentir à mãe, a dizer-lhe que, se eu voltasse e assinasse mais uns papéis, tudo se resolveria e que a casa não estava em perigo. E assim, a dona Lourdes teve mais um motivo para me insultar. A dona Helena contou-me que, um dia, a ouviu gritar no meio do pátio: "Aquela mulher é mesmo uma malvada. Vê-nos em apuros e não nos ajuda." Ao ouvir aquilo, achei ridículo. A mesma pessoa que me apontou o dedo e me disse para desaparecer, para não morrer na sua casa, agora acusava-me de não os ajudar. As pessoas mudam de discurso muito depressa. Mais depressa do que se vira uma folha de papel.
E finalmente, o inevitável aconteceu. O banco enviou uma notificação oficial de dívida para a casa deles. Uma carta com um carimbo vermelho, num envelope grosso. Só de olhar, já se perdia o sono. A dona Helena contou-me que, no dia em que o carteiro entregou a carta, a dona Lourdes ainda tentou disfarçar, a dizer que eram papéis sem importância. Mas quando a abriu e leu, ficou pálida e deixou-se cair numa cadeira, como se tivesse perdido as forças. A partir desse dia, o meu telemóvel começou a tocar incessantemente. No início, a dona Lourdes ligava-me para me insultar. Chamava-me de ingrata, de pessoa sem escrúpulos, de alguém que queria ver a família do marido na miséria. Eu punha o telemóvel em silêncio e esperava que ela se cansasse de gritar para desligar. Passado um bocado, ela voltava a ligar, a voz mais suave, a tentar um misto de súplica e ordem. Aconteça o que acontecer, tu viveste nesta casa durante muitos anos. Eu continuava em silêncio. Na terceira chamada, mudou de tática e ameaçou-me. Se deixares a minha família perder tudo, não te vou deixar em paz. Dessa vez, atendi. Não gritei. Não me ri. Apenas respondi, com uma única frase. Quando me expulsou, pensou em deixar-me em paz. Do outro lado da linha, silêncio. E depois, desligou. A partir desse dia, quanto mais a noite avançava, mais o meu telemóvel se enchia de chamadas não atendidas. O Rui ligava, a dona Lourdes ligava, às vezes até a Marta ligava. Eu não os bloqueava, deixava-os tocar. Cada toque de chamada era um sinal de que o desespero deles estava a aumentar. A minha mãe olhava para a lista interminável de chamadas no ecrã e dizia, com calma: ainda não é à altura. Deixa-os ter medo. As pessoas só agradecem a boia de salvação quando já estão com a água pelo pescoço. Foi também nessa altura que voltei ao hospital para fazer exames mais aprofundados. Ao contrário da sensação de desmoronamento da primeira vez, desta vez entrei no consultório com outra mentalidade. Já não me sentia como alguém à espera de uma sentença. Sentia-me como alguém à beira da vida e da morte, mas que pelo menos ainda tinha o poder de segurar na sua própria mão. Os resultados desta vez não foram tão desesperantes como a família do meu marido tinha feito parecer. O médico explicou-me, com muito cuidado, que a minha doença tinha sido detetada a tempo e que havia boas perspectivas de tratamento se eu seguisse o plano à risca e mantivesse o espírito positivo. Eu ouvia e sentia um nó na garganta. Não de medo, mas porque pela primeira vez em muitos dias, via uma luz ao fundo do túnel. Aquela notícia foi como se me tivessem puxado de volta da beira do precipício. Percebi que não estava apenas a passar por uma traição, por um divórcio, pela crueldade da família do meu marido, estava também a lutar pela minha vida e pela minha dignidade, e a partir desse momento, a ideia de vingança por vingança desapareceu da minha cabeça. Não, eu não precisava de gritar para ganhar. Queria dar um golpe fundo e claro, para que aquelas pessoas não tivessem mais como culpar os outros, não tivessem mais como se fazerem de vítimas. Queria que eles próprios arrancassem a sua máscara. Nos dias que se seguiram, deixei de esperar que a família do meu marido cometesse mais erros. Porque quanto mais os observava, mais eu compreendia uma coisa. Para pessoas como o Rui, a maldade não se limitava a atrair-me ou a expulsar-me de casa quando eu estava doente. A sua maldade residia também na sua capacidade de planear sempre uma saída para si próprio, mesmo que isso implicasse pisar os outros para escapar. Tudo começou numa tarde. Eu estava em casa da minha mãe, com os resultados dos novos exames à minha frente, a minha cabeça ainda a tentar organizar tudo o que tinha para fazer, quando o telemóvel tocou. Era a Dotar, Magda. Uma notária que eu conhecera algumas vezes ao tratar do processo do crédito bancário. Ela não fez rodeios. Baixou o tom de voz e perguntou: menina, é verdade que se vai divorciar do seu marido? Ao ouvir aquela pergunta, senti um aperto no coração. Respondi, de forma curta: sim, é verdade. Do outro lado da linha, houve um silêncio de alguns segundos, e depois ela continuou, a pesar cada palavra. É que o seu marido trouxe aqui uma minuta de um acordo de partilha de bens, e eu li-o e achei que muitas das cláusulas são muito desfavoráveis para si. Achei estranho e decidi ligar-lhe, discretamente para a avisar. Fiquei paralisada, com o telemóvel colado à orelha,
como se tivessem acabado de me atirar mais um balde de água gelada. Afinal, mesmo naquela altura, o Rui ainda não tinha parado. Ele não queria apenas divorciar-se para ficar livre, não queria apenas expulsar-me de casa quando eu estava doente. Queria também preparar uma armadilha legal para me prender ainda mais, depois de já me ter empurrado. Combinei encontrar-me com a Drói Magda na manhã seguinte, num café perto do seu cartório. Naquela noite, mal dormi. A mesma pergunta repetia-se incessantemente na minha cabeça. Até que ponto pode ir a baixeza de um homem? De manhã, a doutora Magda mostrou-me a minuta que o Rui lhe tinha levado. Mal li as primeiras linhas, as minhas mãos começaram a tremer de raiva. Não era uma raiva explosiva, mas sim uma raiva fria, que me percorreu desde a nuca até as costas. Em todo o lado eu via a artimanha. Naquela minuta, a dívida da hipoteca da casa era intencionalmente descrita como uma obrigação financeira comum do casal, contraída para fins familiares. E não ficava por aí. Havia ainda uma cláusula que insinuava que eu tinha concordado em ajudar o meu marido a lidar com as consequências do seu investimento para proteger o patrimônio comum. E a partir daí, ia-se construindo a ideia de que, após o divórcio, se surgissem mais obrigações de pagamento, ambos continuaríamos a ser solidariamente responsáveis. Para quem lesse superficialmente, poderia parecer normal, mas eu, como contabilista, que tinha lidado diretamente com aquela dívida durante 2 anos, percebi tudo. Bastaria um descuido da minha parte, uma assinatura num documento daqueles, e mesmo depois do divórcio, o Rui poderia arrastar-me para o buraco que ele próprio cavara. Ele traiu-me, ele investiu mal, ele pediu dinheiro emprestado, mas no fim de contas, ainda queria encontrar uma forma de me obrigar a pagar legalmente. Segurei na cópia do documento com tanta força que a machuquei às bordas. O que mais me doeu não foi a surpresa. Depois de tudo o que se tinha passado, a falsidade do Rui já não me espantava. O que me doeu foi pensar que, depois de tantos anos de casamento, no momento em que eu estava doente, a primeira coisa que ele calculou foi como me passar o fardo. Não se preocupou em saber se eu ia viver ou morrer, não perguntou se o meu tratamento tinha pernas para andar. Preocupou-se sim em garantir que, se ele caísse, eu cairia com ele. Naquela tarde, contei tudo à minha mãe. Ela ficou em silêncio durante muito tempo, a ouvir-me sem me interromper. Só quando terminei é que ela suspirou e disse: Então está tudo claro. Tu já não precisas de fazer grande coisa. Deixa-o continuar a representar. Pessoas como ele, a ganância acaba por os denunciar. Olhei para minha mãe e senti-me a acalmar. Era verdade. Quanto mais uma pessoa quer tudo para si, mais facilmente revela a sua podridão. A questão já não era discutir com eles palavra por palavra. A questão era preparar-me, reunir todas as provas, de forma clara e irrefutável, para que, quando a verdade viesse ao de cima, eles não tivessem como negar. E assim, a partir desse dia, a minha mãe e eu começamos a juntar as peças. Imprimi todos os extratos bancários que comprovavam as transferências da minha conta para o pagamento do empréstimo. Recuperei as mensagens em que o Rui me implorava para o salvar, as promessas de que seria a última vez, de que ia recomeçar, de que não me ia deixar sofrer mais. Guardei até a gravação em que a dona Lourdes me pressionava a vender o meu ouro do casamento para pagar os juros. Reuni documentos que provavam que o investimento na bolsa fora uma decisão exclusiva do Rui, sem qualquer participação minha. E por fim, juntei as provas da traição do Rui, enquanto ele planeava passar-me a dívida. Organizei tudo em pastas, com etiquetas claras. À medida que o fazia, a minha mente ficava cada vez mais clara. Há dores que, quando duram muito tempo, deixam de nos fazer chorar. Tornam-nos mais frios, mais organizados. E é essa organização que se torna assustadora. Pedi ainda a um antigo colega de faculdade, agora advogado, para analisar a situação. Ele leu todos os documentos, fez-me algumas perguntas, e depois encostou-se na cadeira, a olhar para mim, e disse, muito diretamente: Se mantiveres a calma e jogares bem as tuas cartas, não só te livras desta dívida, como ainda podes provar que a outra parte tentou ocultar e manipular bens no processo de divórcio. Nesse caso, quem tem de ter medo não és tu. Aquela frase foi como um clique na minha cabeça. Deixei de ter dúvidas. Sabia o que tinha de fazer. Enquanto isso, a família do meu marido entrava cada vez mais em pânico. O Rui, desesperado,
recorreu a um tio rico da parte do pai para tentar arranjar dinheiro. A dona Lourdes, por sua vez, continuava a inventar histórias. Através de conhecidos, soube que ela andava a espalhar que eu tinha abandonado a casa para fugir com outro homem, levando comigo os papéis e o dinheiro, deixando o Rui a arcar com as dívidas sozinho. Ao ouvir aquilo, apenas sorri com amargura. A sua natureza era imutável. Quando errava, culpava os outros. Quando estava fraca, chorava. Quando estava encurralada, inventava. Mas desta vez, eu não ia ficar em silêncio como antes. Comecei a preparar todas as peças para um contra-ataque maior. Não uma discussão no portão, não uma competição de quem grita mais alto. Não. Eu queria que a verdade explodisse precisamente na frente das pessoas que a família do meu marido usava para manter as aparências, para se exibir, para construir a sua fachada de família decente. E a oportunidade não tardou a chegar. No fim de semana seguinte, a dona Lourdes organizou uma grande festa para o seu 70º aniversário, convidando toda a família de ambos os lados. Soube que a festa era maior do que o habitual, em parte para salvar as aparências depois dos recentes acontecimentos, em parte para aproveitar a ocasião para se queixar, para me difamar e para pedir ajuda financeira aos familiares para salvar a casa. Ao saber da notícia, a minha mãe apenas sorriu com desdém. É o sítio perfeito. Quanto mais gente, melhor. Querem salvar a cara. Vão perdê-la em frente a toda a gente. Eu não disse nada. Apenas abri a minha pasta fina e olhei para os documentos, todos organizados, extratos bancários, a minuta do acordo de partilha, as mensagens da traição, as gravações, as notificações de dívida. Tudo o que eles pensavam que podiam enterrar estava agora ali, à minha frente, claro, nítido, irrefutável. Pela primeira vez em muitos dias, não me senti como uma esposa abandonada. Eu sabia que o clímax estava a chegar, e desta vez, não ia entrar em cena como a mulher coitada que eles expulsaram. Ia entrar como a pessoa que detinha toda a verdade, com o poder de derrubar a fachada de família respeitável que eles tinham representado durante tantos anos. No dia da festa, levantei-me muito cedo, não por estar ansiosa, mas porque sentia uma calma estranha, tão profunda que até a mim me assustava. Era a calma de quem já sofreu tanto que já não tem nada a perder. Escolhi uma roupa simples, de cor neutra, sem maquilhagem nem joias. Sabia que não ia lá para competir em aparências com ninguém. Ia para colocar a verdade no seu devido lugar. Antes de eu sair, a minha mãe olhou para mim durante um longo momento e disse: "Diz apenas o suficiente. Mas o que disseres, dilo de forma a que ninguém possa contestar." Eu assenti com a cabeça. Na mão, levava a pasta fina que continha tudo o que a família do meu marido tinha tentado esconder, distorcer e atirar para cima de mim durante tanto tempo. A cada passo que dava para fora de casa, eu sabia exatamente para onde ia. Não para uma festa de aniversário, mas para o palco que eles tinham escolhido para continuar a sua peça de teatro de decência em frente à família. A casa do meu marido estava de facto mais cheia do que o habitual. Os carros enchiam a rua. No pátio, estavam montadas várias mesas grandes. Os mais velhos sentavam-se no alpendre, os mais novos circulavam pelo jardim. O som dos talheres, das saudações, das risadas, misturava-se num zumbido constante. Se olhássemos apenas para o exterior, qualquer um pensaria que era uma família respeitável, uma festa animada com filhos e netos reunidos. Mas bastava aproximarmos-nos um pouco mais, ouvir com mais atenção, para perceber que por baixo daquela fachada ruidosa, pairava o cheiro a podre de uma história que estava a ser distorcida. Mal entrei pelo portão. Ouvi a voz estridente da dona Lourdes a vir do pátio. Ela estava sentada no meio de um grupo de pessoas, com uma expressão de profunda tristeza, a limpar os cantos dos olhos como se estivesse prestes a chorar. A minha família não tem sorte nenhuma. A minha nora adoeceu, e virou-se contra o meu filho, culpando-o por tudo. Pegou nos papéis e foi-se embora, sem querer saber de mais nada. E não é só isso. Ela até já tem outro homem. A sua voz arrastava-se, com as pausas e as ênfases certas, como se tivesse ensaiado o discurso muitas vezes. As tias sentadas à volta, ao ouvirem aquilo, juntaram-se. Umas abanavam a cabeça, outras estalavam a língua. Uma prima afastada disse logo, com um tom de julgamento: "Uma mulher doente tem de ter juízo. Não pode andar a criar mais problemas ao marido e aos filhos." Um tio, apoiado numa bengala num canto, acrescentou: "Hoje em dia, há cada mulher."
já não ajudam em nada e ainda querem infernizar a vida da família do marido. Eu, do lado de fora do portão, ouvia cada frase e já não sentia dor. Era uma sensação estranha, como se o meu coração tivesse passado por um grande incêndio e agora, reduzido a cinzas, já não sentisse dor, apenas um calor latente. Apertei a alça da pasta, respirei fundo e entrei. Não sei quem me viu primeiro. Só sei que, no meio daquele barulho todo, o pátio ficou subitamente em silêncio. Um silêncio tão abrupto que parecia que alguém tinha calado toda a gente ao mesmo tempo. Todos os olhares se viraram para o portão. Eu estava ali, com a minha roupa simples, o meu rosto provavelmente ainda pálido por causa da doença, mas o meu olhar era firme e direto. A dona Lourdes foi a primeira a reagir. A sua expressão de sofrimento endureceu de imediato, transformando-se na sua habitual cara de desprezo. Ainda tens a lata de aparecer aqui? Dei mais 2 passos para dentro do pátio. A minha voz não era alta, mas era clara. Vim para ouvir até onde é que a senhora consegue ir com as suas mentiras. Mal terminei a frase, o Rui levantou-se de um salto. Provavelmente nem ele esperava que eu aparecesse naquele momento. O seu rosto empalideceu e depois ficou vermelho de raiva. Quem é que te deu autorização para vires aqui fazer um escândalo? Olhei-o nos olhos e sorri. Com desdém. Fica descansado. Não vim fazer nenhum escândalo. Vim apenas devolver a verdade ao seu devido lugar. Um tio mais velho, ao ver a tensão no ar, levantou-se, apoiado na sua bengala, e disse, com um tom autoritário: Ó menina, se há problemas, resolvam-nos em privado. Hoje é um dia de festa. Não venha para aqui criar confusão. Virei-me para ele e disse, muito devagar: Se hoje é um dia de festa, então é a altura ideal para esclarecer as coisas. Não vou permitir que os mortos tenham de ouvir mentiras inventadas para encobrir as dívidas dos vivos. O pátio encheu-se de murmúrios. As pessoas sentadas nas mesas da frente começaram a olhar umas para as outras. Alguns começavam a perceber que a história não era tão simples como a dona Lourdes a tinha contado, mas ela ainda tentou tomar a palavra, apontando-me o dedo. Ela está a vingar-se de nós porque nos divorciamos. Uma mulher como ela, sem mais para onde ir, só lhe resta atacar. Olhei para ela, desta vez sem desviar o olhar. Vingar-me? Quem expulsou a nora doente de casa no meio da noite foi a senhora. Quem já tinha o acordo de divórcio preparado enquanto eu ainda estava em choque, também foi a senhora. Dito isto, abri a pasta, tirei o acordo de divórcio, com a minha assinatura e a data bem visíveis, e coloquei-o na mesa no centro do pátio. Assim que o papel tocou na mesa, várias pessoas mais velhas inclinaram-se para ver. O ambiente mudou de imediato. Uma mudança sutil, mas que todos sentiram. De me verem como a intrusa, passaram a sentir que algo de muito errado se passava ali. O Rui, ao ver que a história estava a desviar-se do guião que ele queria, tentou de imediato apelar à moral. Fosse como fosse, não devias vir aqui envergonhar as 2 famílias. Respondi-lhe de imediato, sem lhe dar tempo para respirar. Que vergonha! A vergonha de andares a trair a tua mulher doente, ou a vergonha de andares a enganar a tua família, a dizer que está tudo bem? O pátio inteiro soltou um ó audível. A Marta, que estava por perto, correu na minha direção, provavelmente para me arrancar a pasta da mão. Mas eu recuei meio passo e olhei-a nos olhos, a voz a soar ameaçadora. Toca-me, e eu conto tudo aqui mesmo, dívida por dívida. As palavras dívida por dívida mal tinham saído da minha boca. O rosto da dona Lourdes ficou lívido. O Rui estava pálido como a cal. E eu, no meio daquele pátio, percebi pela primeira vez que aquela festa de aniversário já não era uma festa. Tinha se transformado no palco da execução pública da honra de toda a família do meu marido. Não dei a mais ninguém a oportunidade de me interromper. Uma vez ali, eu sabia muito bem que se continuasse a discutir com eles verbalmente, eles iriam distorcer as minhas palavras, fazer-se de vítimas e usar a multidão para me silenciar, como sempre fizeram. Por isso, não discuti mais. Abri a pasta que tinha na mão, tirei o primeiro conjunto de documentos e coloquei-os na mesa, na ordem exata que tinha preparado na noite anterior. Eram as cópias dos extratos bancários, folha por folha, organizadas, com as datas, os valores e as descrições das transferências bem assinaladas. Bati com a ponta dos dedos nos papéis e disse:
com uma voz clara para que todo o pátio ouvisse. Há 2 anos, o Rui perdeu tudo na bolsa. Foi ele quem me implorou para hipotecarmos a casa para o salvar. Desde esse dia até hoje, quem pagou os juros, quem correu para arranjar dinheiro, quem pediu renegociações, quem se desenrascou, fui eu. As pessoas mais próximas inclinaram-se para ver. Um tio mais velho franziu o sobrolho, claramente cético. A sua voz era duvidosa. A menina diz: "Mas tem de ter provas. As dívidas não são coisas que se inventam." Olhei-o nos olhos, sem me sentir ofendida. Sabia que naquele momento tinha de ser fria. Tirei outra folha, uma impressão das mensagens, e entreguei-lhe. "Leia, por favor." Era uma das mensagens que o Rui me tinha enviado há quase 2 anos. Apenas algumas linhas, mas cada palavra era o testemunho de um homem que, na altura, estava de joelhos a suplicar. "Catarina, salva-me desta vez. Prometo que a partir de agora te vou ouvir. A minha conta está a ser chamada. Se não arranjar dinheiro para cobrir, estou perdido. Somos um casal. Se tu não me salvares, quem me salva?" O tio leu e ficou em silêncio. O papel passou para uma tia ao seu lado. Ela lia e olhava para o Rui, o seu olhar a mudar visivelmente. O Rui, por sua vez, estava petrificado, o rosto vermelho, as mãos a cerrarem-se como se quisesse esmagar-se a si próprio. A dona Lourdes, ao ver a situação a virar-se contra ela, entrou em pânico. Apontou-me o dedo, a voz estridente. "Estás a mentir. Estás a inventar tudo para culpar o meu filho. Por mais dificuldades que ele tivesse, não precisava da tua ajuda para as resolver." Era exatamente por essa frase que eu esperava. Sem dizer mais nada, peguei no meu telemóvel, abri a gravação de áudio que já tinha preparada e pus a tocar no meio do pátio. O som do altifalante não era muito alto, mas, no silêncio que se instalara, cada palavra soou com uma clareza assustadora. Era a voz inconfundível da dona Lourdes. "O ouro do casamento está aí? A fazer o quê? Vende-o para salvar o teu marido. Uma mulher, quando casa, tem de saber sacrificar-se. Se não o salvares agora, depois vamos todos para a rua pedir esmola." Assim que a gravação terminou, o pátio pareceu ficar sem ar. Uma tia sentada perto tapou a boca. Um tio, mais atrás, soltou um palavrão em voz baixa. As mesmas pessoas que, há pouco, concordavam com a dona Lourdes, agora olhavam para ela de uma forma completamente diferente. Não com concordância, mas com o olhar de quem acaba de ver uma máscara a cair. Mas eu não parei. Tirei o segundo conjunto de documentos. Desta vez, era a minuta do acordo de partilha de bens que o Rui tinha preparado em segredo para me passar a responsabilidade da dívida após o divórcio. Levantei-a, sem tremer, sem hesitar. "Vejam bem, eu estou doente, fui expulsa de casa, mas o meu marido ainda estava ocupado a planear como me fazer pagar as suas dívidas depois do divórcio." O Rui, ao ouvir isto, pareceu enlouquecer. Correu na minha direção, a estender a mão para me arrancar os papéis, a voz a falhar-lhe. "Para com isto." Recuei meio passo, a segurar a pasta com força, os olhos cravados nos dele. "Estás com medo? Quando estavas a preparar isto com o advogado para me enganares, não tremias assim." Aquela frase foi como uma bofetada. Um tio mais temperamental levantou-se de um salto, foi até ao Rui e deu-lhe um safanão no ombro. Gritou: "Tu és um homem ou um ladrão? A tua mulher doente e tu a planeares como lhe impingir as tuas dívidas." A Marta, ao ver o irmão encurralado, tentou intervir. Mas ela também era a mulher dele. A dívida era comum, tinham de a pagar os dois. Virei-me para ela e cortei-a de imediato. A voz fria como uma lâmina. "Dívida comum, de quê? Quem jogou na bolsa? Quem pediu dinheiro a agiotas? Quem sustentou a amante? Eu alguma vez estive com ele nisso?" A Marta abriu a boca, mas não conseguiu dizer mais nada. Sem dar a ninguém a oportunidade de me interromper, lancei o terceiro golpe. Tirei as fotografias que tinha imprimido do telemóvel. O Rui, sentado no café com a Liliana, os dois de mãos dadas, a entrarem num hotel. E juntamente com as fotos, as mensagens que tinha conseguido capturar. Incluindo as promessas do Rui. "Vou divorciar-me em breve. Ela está doente, já não aguento mais viver com ela. Espera que eu resolva isto e caso contigo." Coloquei as fotos na mesa, a minha voz seca e cortante. "Aqui está o trabalho tão exigente dele." A dona Lourdes olhou para as fotos como se estivesse a ver um fantasma.
Virou-se para o Rui, pálida, os lábios a tremerem. Tu disseste que era trabalho. Rematei, sem lhe dar qualquer margem para recuar. Sim, o trabalho de trair, de enganar a mulher, de a deixar ir sozinha ao médico descobrir que tem cancro. O pátio, naquele momento, explodiu. As pessoas levantaram-se. Outras deixaram-se cair nas cadeiras, outras começaram a gritar. As mesmas pessoas que, há pouco, me diziam para ter juízo, agora não se atreviam a olhar-me nos olhos. Uma tia gritou que a família do meu marido era uma cambada de ingratos. Um tio abanava a cabeça, a dizer que quem vive sem escrúpulos, mais cedo ou mais tarde, paga por isso. Mas o que verdadeiramente chocou a multidão não foi apenas a traição. Do fundo da pasta, tirei a notificação oficial de dívida do banco. Coloquei-a no meio da mesa de comida, que ainda não tinha sido totalmente servida. O papel com o carimbo vermelho, ali, no meio dos pratos, era uma imagem de amargura e humilhação, e disse, muito devagar, cada palavra a sair com precisão: vocês pensaram que, ao expulsarem-me, o problema estava resolvido. Mas esta família não vai perder só a reputação. Fiz uma pausa e olhei diretamente para a dona Lourdes. Vai perder também a casa. A frase perder também a casa mal tinha saído da minha boca. A dona Lourdes cambaleou e agarrou-se à beira da mesa. O Rui estava lívido. A Marta desatou a chorar, um choro real, já sem a sua habitual arrogância. Naquele momento, o clímax já não era uma discussão. Tinha se transformado num medo palpável. Com forma, com som, com provas escritas. Ali, no meio da festa, em frente a toda a família. Mal terminei a frase. Ouviu-se o som de uma travagem brusca lá fora, tão estridente que todo o pátio, por mais barulhento que estivesse, se calou. Todos se viraram para o portão. Um carro parou em frente à entrada, a porta abriu-se e dele saiu a Liliana. Naquele dia, ela usava um vestido de cor clara, o cabelo bem penteado, uma mala a tiracolo que se via que era cara. Mas o que mais se destacava não era a roupa nem a maquilhagem, mas sim o seu rosto, fechado, com uma expressão de quem ia cobrar uma dívida, não encontrar-se com o namorado. Atrás dela, vinha um homem alto e forte, com os braços tatuados, o olhar a percorrer o pátio como se estivesse à procura de alguém. Mais tarde soube que era o irmão dela. Assim que os dois entraram, o ambiente, que já estava caótico, ficou ainda mais confuso. A Liliana não cumprimentou ninguém, nem ligou aos familiares que enchiam o pátio. Apontou diretamente para o Rui, a voz estridente de raiva. Tu disseste-me que estavas quase a divorciar-te, que a casa estava em ordem, que era só assinar os papéis. E agora ouço dizer que estás cheio de dívidas e que a casa vai ser penhorada? Olhei para o Rui, paralisado no meio do pátio, pálido como a morte. Provavelmente, nem ele esperava que a sua amante aparecesse naquele preciso momento, logo depois de eu ter revelado tudo em frente à família. A fachada que ele tentara manter a todo o custo acabara de se estilhaçar ainda mais. Mais tarde, soube que, depois de alguns familiares terem ligado uns aos outros, um conhecido da Liliana ouviu os rumores de que a família do Rui estava na bancarrota e contou-lhe todas as suas ilusões de um homem com casa, com dinheiro, prestes a casar com ela, desmoronaram-se em poucos minutos. O Rui, em pânico, aproximou-se dela a tentar puxá-la para um canto. Calma, depois eu explico. Mas a Liliana empurrou-lhe a mão. Os olhos a fuzilarem-no. Explicar o quê? Esta mala, este telemóvel, a renda da casa que prometeste pagar no próximo mês, é tudo dinheiro emprestado? Com que dinheiro é que me andaste a fazer promessas? Aquela frase provocou uma nova onda de murmúrios no pátio. A família do meu marido, que ainda estava a digerir a notícia das dívidas, levou mais um golpe. O Rui não só traía a mulher, como ainda gastava dinheiro que não tinha para sustentar a amante e fazer o papel de homem bem-sucedido. O irmão da Liliana não se conteve. Avançou e agarrou o Rui pelo colarinho, no meio do pátio, com tanta força que o botão de cima da camisa quase saltou. Tu prometeste casar com a minha irmã. Disseste que a tua família tinha dinheiro, que eram muito bem de vida. Afinal, és um vigarista? Vários tios correram para os separar, uns a puxar-lhe pelo braço, outros a tentar soltá-lo. Mas, quanto mais tentavam, mais a confusão aumentava. As cadeiras foram derrubadas, a mesa de bebidas quase virou. Ouviam-se gritos de mulheres, choro de crianças. A festa,
que a dona Lourdes tanto se tinha esforçado por tornar decente, parecia agora um mercado em plena desordem. A dona Lourdes, ao ver o filho a ser agarrado pelo pescoço, correu na sua direção, a tentar soltá-lo e a gritar: "Largue o meu filho! Quem é você para entrar aqui em casa e armar esta confusão?" Inesperadamente, a Liliana virou-se para ela e gritou-lhe na cara, sem qualquer respeito: "Cale-se! A senhora até já se encontrou comigo e me disse que um dia eu viria para o lugar dela. Não se faça de inocente agora." Aquela frase deixou todo o pátio em estado de choque. Vi claramente várias tias que estavam sentadas perto do alpendre a virarem-se para a dona Lourdes, o seu olhar a mudar completamente. Já não era um olhar de compaixão, mas sim de nojo. Afinal, ela não só sabia da traição do filho, como ainda o tinha encoberto, fazendo promessas à amante, enquanto ao mesmo tempo se queixava e fazia o papel de sogra abandonada pela nora. Eu, no meio daquela confusão, lembrei-me das palavras da minha mãe. Pessoas como eles não precisam que os empurremos. Basta retirarmos o nosso apoio. Que eles pisam-se uns aos outros. E era verdade. Eu apenas tinha retirado o meu apoio àquela casa. O resto, a ganância, a falsidade e o orgulho oco deles, estava a arrastá-los para o fundo. O Rui, naquele momento, estava completamente derrotado. Exposto por mim, pela Liliana, agarrado pelo irmão dela, observado com desprezo pela família. De repente gritou, como um louco: "Calem-se todos! A culpa é toda da Catarina! Se ela me tivesse dado os papéis, se tivesse arranjado o dinheiro como antes, nada disto teria acontecido." Ao ouvir aquilo, ri-me. Um riso frio, não um riso de alegria, mas o riso de quem finalmente vê a verdadeira face da baixeza do homem com quem partilhou a vida. Olhei para a multidão e disse, em voz alta, cada palavra a sair com clareza: "Ouviram bem? Ele traiu. Investiu mal. Pediu dinheiro emprestado. Tentou passar a dívida para a mulher doente. E agora ainda tem a coragem de me culpar." Um avô, o mais velho da família, que até então ficara em silêncio numa cadeira de verga, levantou-se, apoiado na sua bengala. Bateu com a bengala no chão, com um som seco que fez todos estremecerem. Apontou para o Rui, a voz a tremer de raiva: "Seu sem-vergonha! Que raio de família é esta que cria um homem tão cobarde?" A dona Lourdes, ao ver que a situação era insustentável, mudou de tática e virou-se contra a Liliana, a chamar-lhe de destruidora de lares, de mulher da vida. Mas a Liliana não se ficou. Pegou no telemóvel, mexeu em alguns botões e mostrou o ecrã a toda a gente. "A quem é que a senhora está a chamar de destruidora de lares? Deixem que toda a família ouça o que a senhora me disse." E pôs a gravação a tocar. A voz da dona Lourdes soou, clara, com uma doçura que dava arrepios. "Fica descansada, minha querida. Um dia virás para esta casa. Ela está doente. Não sei quanto tempo lhe resta." A multidão ficou, mais uma vez, em silêncio. Naquele momento, eu sabia que tudo estava acabado. Já não precisava de dizer mais nada. Toda a fachada de moralidade da família do meu marido tinha sido despedaçada no meio da sua própria festa. A sogra cúmplice da traição, o filho endividado a enganar a mulher e a amante, a família inteira a tentar passar a dívida para uma mulher doente. Não havia como negar. Mas o destino parece que ainda não achava suficiente. O pátio, que já estava um caos, com pessoas de pé, sentadas, a chorar, a gritar, foi subitamente interrompido por mais um barulho de carros a parar bruscamente lá fora. Não um, mas dois. As pessoas, que se tinham virado para dentro, voltaram a olhar para o portão. Não sei porquê, mas naquele momento, o meu coração acalmou-se. Eu sabia que o auge da queda tinha acabado de chegar. Do primeiro carro saíram dois homens de camisa e calças escuras, com pastas na mão. A sua aparência não era agressiva, mas era fria. A frieza de quem vem para trabalhar, não para ouvir desculpas. Atrás deles vinham dois homens de ar mais rude, com correntes de ouro ao pescoço, o olhar a varrer o pátio como se estivessem a localizar um devedor que tinha chegado ao fim do prazo. Só de os ver, o pátio inteiro sentiu um arrepio. As crianças que assistiam ao espetáculo foram imediatamente puxadas para dentro pelas mães e avós. Os murmúrios aumentaram. As pessoas sentadas no alpendre esticavam o pescoço, as que estavam no pátio afastavam-se.
O ambiente da festa, que já era pesado, tornou-se denso, como se tivessem despejado chumbo no meio do pátio. O homem mais velho do banco deu um passo em frente. Abriu a sua pasta, tirou uns documentos e disse, com uma voz monótona, mas cada palavra a soar como um prego a ser martelado: já enviamos várias notificações. Hoje, viemos para uma última reunião sobre a obrigação de pagamento e o plano de execução do bem hipotecado. Mal ele terminou a frase, o rosto da dona Lourdes passou de branco a cinzento. Ela praticamente se atirou para a frente do alpendre, a voz a falhar-lhe. Hoje é a festa de aniversário da minha família. Voltem noutro dia. Podemos falar com calma. O homem olhou para ela, sem sorrir, sem se irritar. Apenas disse, com uma calma desconcertante: as dívidas vencidas não respeitam dias de festa, minha senhora. Toda a família ficou em choque. Olhei à volta e vi os rostos que, há pouco, estavam vermelhos de agitação, agora petrificados. Uma única frase foi suficiente para derrubar todo o palco de decência, de tradição, de festa de família que a dona Lourdes tinha tentado construir para salvar as aparências. Ela organizou uma grande festa para mostrar à família que ainda era importante, que ainda tinha poder. E, ironicamente, foi nesse mesmo dia que o banco entrou, no meio da multidão, para ler a primeira sentença. O Rui, no meio do pátio, suava em bica. Tentou dar um passo em frente, mas os dois agiotas foram mais rápidos. Um deles apontou-lhe o dedo. A voz rouca: o meu dinheiro, vais adiar o pagamento até quando? Ou pensas que, por estares rodeado de gente, eu não te vou cobrar? O outro sorriu, um sorriso que dava arrepios. Da última vez, prometeste-me que pagavas em 2 dias, depois em 4. Agora, viemos nós à tua casa. Adia lá mais uma vez. O Rui gaguejou, os lábios a moverem-se, sem conseguir formar uma frase completa. Olhou para a mãe, para a família, e depois para mim, como um náufrago à procura de um último pedaço de madeira podre a que se agarrar. Mas já não havia ninguém. Já não havia eu para o salvar, já não havia a fachada que ele tinha construído, já não havia para onde fugir. Um dos agiotas tirou um papel do bolso do casaco e mostrou-o a toda a gente. A tua assinatura está aqui. O valor está aqui. Os juros estão aqui. Ainda vais negar? A Marta, ao ver o valor escrito no papel, gritou, a levar as mãos à cabeça. Meu Deus, mano! Tu pediste este dinheiro todo? E a dona Lourdes deixou-se cair no chão, como se lhe tivessem cortado as pernas. Os seus olhos estavam arregalados, os lábios a tremer. Afinal, para além da dívida do banco que eu tinha revelado, o Rui ainda tinha pedido um empréstimo gigante a agiotas, que nem a sua própria mãe e irmã sabiam. Um tio, que até então tentara manter a compostura, não se conteve mais. Apontou para a dona Lourdes, a voz pesada como uma pedra. Ainda estás aí a chorar? Tu insultaste a tua nora, expulsaste-a, enquanto o teu filho andava a jogar com a casa da família na bolsa. A expressão jogar na bolsa soou amarga, mas ninguém a contestou, porque era a verdade. O Rui não investiu. Ele apostou com a casa, com o dinheiro, com a confiança da sua mulher. E quando perdeu, tentou passar a fatura a outros. Ninguém mais tocou na comida. As panelas, os pratos, as velas, as oferendas, o frango assado, o arroz doce. Tudo se tornou um cenário amargo e humilhante para a cena da família do meu marido a ser desmascarada em frente a toda a gente. O pátio, que há pouco tempo ecoava com saudações animadas, agora só tinha o som de respirações ofegantes, de insultos sussurrados e do barulho de papéis a serem folheados, como facas a raspar. E então aconteceu algo que talvez nem eu esperasse. A dona Lourdes, a mulher que me apontou o dedo e gritou: desaparece, não morras na minha casa. Agora levantou-se e arrastou-se até mim, já sem a sua altivez, sem a sua voz azeda. Olhou para mim, o rosto enrugado, os olhos a transbordar de lágrimas. Catarina, salva-me desta vez. Fala com o banco por mim, tu conheces as pessoas. Diz-lhes qualquer coisa, depois logo se vê. Olhei para ela. Olhei atentamente para o rosto que, no dia em que eu segurava o resultado do cancro, estava frio como pedra. Olhei para as mãos que me atiraram com um acordo de divórcio. Olhei para a boca que me disse para não morrer na sua casa. E perguntei, muito suavemente, tão suavemente que até eu senti um arrepio: quando a senhora me disse para não morrer na sua casa, deixou-me alguma saída? Ela ficou sem palavras.
As lágrimas continuavam a cair, os lábios a tremer, mas não conseguiu dizer mais nada, porque quem sabia melhor do que ninguém o quão cruel tinha sido, era ela própria. As pessoas do banco não esperaram por mais teatro. Abriram os seus processos e leram em voz alta o plano de ação, os prazos, as obrigações de pagamento, as consequências em caso de não cooperação. Cada frase que diziam era como um martelo a bater no chão do pátio. E os dois agiotas declararam, sem rodeios: se não pagares, voltamos cá com mais gente. Já não era uma ameaça. Era o anúncio de que, a partir daquele dia, aquela casa nunca mais teria um dia de paz, uma refeição em paz, uma noite de sono em paz, uma nesga de dignidade. Num canto, a Liliana assistia a tudo. Talvez só naquele momento ela tenha percebido que o homem em quem depositara os seus sonhos não passava de uma casca vazia. Ela riu-se, com desdém, tirou a pulseira que o Rui lhe tinha oferecido e atirou-a ao chão com um som metálico. Homem de meia tigela, cheio de mania. Dito isto, virou costas e foi-se embora. O irmão dela cuspiu no chão, olhou para o Rui com nojo e seguiu a irmã. Numa única tarde, o Rui perdeu tudo. Perdeu a reputação em frente à família. Perdeu a amante. Perdeu o meu apoio. E estava prestes a perder a casa. Aos poucos, os familiares começaram a ir-se embora, em silêncio. Uns abanavam a cabeça, outros estalavam a língua. Uma tia, ao passar por mim, disse apenas uma frase, que soou mais dolorosa do que uma bofetada. A festa da Dona Lourdes hoje foi mesmo em grande. Tão grande que enterrou a honra da sua própria família. Eu observei tudo, em silêncio. Não me ri. Não mostrei satisfação. Senti apenas uma frieza lúcida. Finalmente, tinha chegado. Tudo estava a desmoronar-se exatamente da forma como eles tinham semeado, sem ser mais rápido, nem mais lento. E no meio daquela tarde, entre o choro, os insultos, as cobranças, os passos apressados de quem ia embora e o som dos papéis a serem folheados, a casa que um dia me expulsou como se eu fosse lixo, tornou-se de facto uma casa em ruínas. A bancarrota já não era uma maldição, tinha se tornado uma realidade. Depois daquela festa de aniversário, nunca mais voltei à casa do meu marido. Não por medo de ver o caos, mas porque percebi que há lugares dos quais, quando saímos com a nossa dignidade intacta, nunca mais devemos voltar. Olhar para trás só serviria para reabrir velhas feridas. Entreguei todo o processo ao meu advogado. Desde os extratos bancários, as mensagens, as gravações, até aos documentos do crédito à habitação. Já não queria discutir com eles com palavras. O que tinha a ser dito já estava escrito em papel. Graças às provas que eu tinha guardado, separar a minha responsabilidade da dívida do Rui não foi tão difícil como eles tinham planeado. Pelo contrário, os próprios documentos que o Rui tinha preparado em segredo para me passar a dívida tornaram-se a prova de que ele tinha agido de má fé durante o processo de divórcio. Quando tudo foi apresentado em tribunal, as mentiras e as lágrimas de crocodilo já não tiveram qualquer efeito. O banco, por sua vez, seguiu o seu processo. A casa que a família dele tanto se orgulhava acabou por ser executada para pagar as dívidas. E os empréstimos que o Rui contraiu com agiotas, ninguém os pôde pagar por ele. Soube que, depois disso, a Dona Lourdes teve de ir viver para a casa de uma prima. A mulher que andava sempre de cabeça erguida, a gabar-se do filho bem-sucedido e da casa grande, agora, quando saía à rua, baixava a cabeça. A Marta, a cunhada que me tinha insultado na noite em que eu segurava o diagnóstico de cancro, também viu o seu noivado ser desfeito. A família do noivo não queria ter nada a ver com uma família endividada e com má reputação. E o Rui, o homem que ficara em silêncio enquanto a mãe me obrigava a assinar o divórcio, agora vivia exatamente a vida que tinha criado para si. Endividado, desacreditado e sozinho. Disseram-me que o Rui foi várias vezes à casa da minha mãe. Ficava do lado de fora do portão durante muito tempo, a pedir aos vizinhos para me dizerem que queria falar comigo, só uma vez. Mas eu não o recebi. Não por ainda o odiar a ponto de não conseguir perdoar, mas porque há portas na vida que, uma vez fechadas com dignidade, nunca mais devem ser abertas. Quanto a mim, voltei-me para o mais importante, do meu tratamento. Os primeiros tempos de quimioterapia não foram fáceis. Havia dias em que, depois da sessão, me sentia tão cansada que nem conseguia levantar um braço. Outros dias, enjoava o dia todo, o corpo moído como se tivesse passado por uma tempestade.
Cada vez que via o meu cabelo a cair, não conseguia evitar sentir uma pontada de tristeza, mas a minha mãe esteve sempre ao meu lado. Havia noites em que eu acordava, desconfortável, e ela estava sentada ao pé da minha cama, a massajar-me as costas em silêncio, como quando eu era pequena. Não dizia muito, não se queixava. Apenas a sua mão no meu ombro fazia-me sentir que ainda tinha um porto seguro. Uma vez estava eu a olhar com tristeza para o meu cabelo ralo no espelho, a minha mãe pegou na minha mão e disse, muito devagar: "Estás a ver, filha? O que mata uma mulher não é só a doença, é estar no sítio errado, a amar a pessoa errada. Agora que saíste de lá, é como se tivesses recuperado a tua vida uma segunda vez." Aquelas palavras ficaram comigo durante muito tempo. Percebi que, depois de tudo o que aconteceu, a coisa mais valiosa que eu tinha conseguido manter não era o dinheiro, não era a vitória sobre a família do meu marido, nem vê-los a cair. Era o facto de eu ainda me ter a mim mesma. Alguns meses depois, quando a minha saúde melhorou, voltei a trabalhar a tempo parcial. Já não me matava a trabalhar para provar nada a ninguém. Aprendi a viver mais devagar, a comer às horas certas, a dormir o suficiente, a ir às minhas consultas e a dizer não a tudo o que me cansava a alma. Alguém me perguntou uma vez se eu me sentia satisfeita por ver a família do meu marido na miséria. Eu apenas sorri, porque no fundo eu sabia uma coisa: não fui eu que os destruí. Eu apenas deixei de ser o pilar que sustentava uma casa que já estava podre por dentro. Se na vida todos temos um preço a pagar, a família do meu marido pagou com a sua própria ganância, falsidade e crueldade. E eu? Eu também paguei. Paguei com a minha juventude, com as minhas lágrimas, com as noites no hospital a olhar para o teto branco e a perguntar-me para onde iria a minha vida. Mas, se calhar, foi o suficiente. Numa manhã, já a sentir-me melhor, estava sentada na varanda da casa da minha mãe. O sol da manhã aquecia-me as mãos, suave e reconfortante. Num pequeno vaso no canto da varanda, novos rebentos verdes tinham despontado depois da chuva da noite anterior. Olhei para eles durante muito tempo e senti uma paz a instalar-se dentro de mim. Pensei que na vida de uma mulher a sorte nem sempre é ter um marido que a ama ou uma família que a estima. Às vezes, a maior sorte é perceber quem são as pessoas à nossa volta antes de desperdiçarmos o resto da nossa vida com elas. Se alguém me perguntasse se, depois de tudo, eu ainda teria algo a dizer ao meu ex-marido, a minha resposta seria provavelmente esta: obrigada por me teres expulsado a tempo. Se não fosse por isso, eu nunca saberia o quão forte era. E até hoje, cada vez que me lembro do dia em que me apontaram o dedo e me disseram: desaparece. Não morras na nossa casa. Já não sinto dor. Porque percebi uma coisa muito clara. Naquele dia, eles pensaram que se estavam a livrar de um fardo. Mas quem saiu daquela casa foi, na verdade, a última pessoa que a impedia de ruir.